Eu falo com o pessoal na igreja que a Bíblia é o maior livro de empreendedorismo que existe. Eu já escutei isso muito. Sabe por quê? Ela fala mais de 2.000 vezes sobre riqueza, dinheiro, de como lidar com isso, né? Então, vamos supor, sobre o céu e o inferno, a Bíblia fala 300, 400 vezes que ela menciona sobre o pós a vida, né? Mas sobre o dinheiro, ela fala mais de 2.000 vezes, 2.350 vezes. Ela tem versículos falando de como lidar. Por quê? Porque, como Jesus disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E eu como advogado, lido muito com isso. Na maioria das pessoas que estão hoje num presídio, 80% porque não souberam lidar com o dinheiro. I'm finally healing from you. Seja bem-vindo ao AcionaCast, eu sou o Neizinho e é um prazer ter vocês aqui novamente com uma entrevista hoje, uma entrevista espetacular. A gente trouxe aqui no AcionaCast o pastor Tiago e vamos conversar muito aqui sobre o empreendedorismo, a visão que o pastor tem do empreendedorismo e qual a sua importância. Então, nada melhor do que o próprio pastor para se apresentar. Benzinho, muito obrigado pelo convite. Viu? Uma honra para mim participar aqui com os seus ouvintes aqui, para poder somarmos, né, mais conhecimento aí com a nossa experiência. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser um sucesso, viu? Com certeza, com certeza. Pastor, antes da gente mergulhar em detalhes dos seus negócios, a gente saber quem é o pastor Tiago na linha empreendedorismo, me fala um pouco do pastor Tiago. Quem é o Tiago? Isso. Tiago nasceu em Carmópolis, né? Cidade aqui ao lado, né? Pertinho, sou daqui, vizinho. E só que aos 18 anos eu fui para BH, Belo Horizonte, estudar, né? Aí eu formei em bacharel em teologia, né? O primeiro curso superior, e depois em direito também, me tornando advogado. E também venho desenvolvendo esse trabalho, né, de consultoria empresarial, foquei muito nessa parte, né? E hoje, então, eu atuo muito aqui em Cláudio, Divinópolis, Belo Horizonte, como advocacia tributária e na área empresarial, e também, né, conciliando o trabalho pastoral, que é uma vocação, né? Então, que tem muito a ver uma com a outra também, incrível que pareça, vamos falar para vocês, para os ouvintes, que é tão ligado, né? Então, vindo de uma família humilde, aos pouquinhos, né? Fui adquirindo conhecimento, com o conhecimento a sabedoria, e aí começamos a empreender também, e tenho ajudado muitas pessoas a empreender, né? Com os princípios, tanto os princípios bíblicos, quanto os princípios jurídicos também, né? Que nós temos que tomar cuidado ao empreender para que a pessoa não envolva em dívidas, né? Em processos, e aquilo que era para ser um sonho se tornar um pesadelo na vida da pessoa. Com certeza. Então, além do senhor ser pastor, certo? O senhor é advogado e ainda o senhor tem um negócio na área de imobiliária. Isso, correto? Também agora atuando na área de investimento imobiliário também, resolvendo problemas de terreno e valorizando isso também, é um novo empreendimento aí que nós estamos desenvolvendo. Que bacana, Tiago, que bacana. Acredito que muita gente, às vezes, não sabe desse seu empreendimento na área imobiliária. Ou eu tô errado? Não, isso é um projeto novo, né? Nasceu o final do ano passado. E aí agora que está assim, surgindo mesmo, né? Eu fiz todo o trabalho primeiro, os cuidados que a gente tem que ter, registrar a marca, abrir todo um planejamento, né? Porque hoje, principalmente a gente que vai empreender, esse trabalho que ela chama Resolve Tudo Imobiliário, eu queria depois, numa nova oportunidade, apresentá-la, uma ferramenta maravilhosa, ela é até o símbolozinho, a logo dela, depois eu vou também mostrar, é a ferramenta como se fosse do WhatsApp, que você chama a pessoa, né? Que massa. Então, é para trazer soluções, né? Porque até a própria veia do empreendedorismo é para você acrescentar valor, para você trazer uma solução. Então, já tratando até do tema, né?
Empreender é você agregar um valor que a pessoa te pague por isso, né? Então, nosso intuito nessa área é agregar valor ao imóvel da pessoa, de forma que ela consiga ali fazer bons negócios com aquilo. Então, parte da parte jurídica, de consultoria, de desenvolver, desenrolar aquela questão, para que aquele imóvel tenha muito mais valor agregado no futuro. E é uma área que, tipo, tem muita coisa enrolada, né? Sim. E, tipo, é uma área que, na maioria das vezes, quando as pessoas realmente precisam, elas descobrem o tanto de coisas que elas não fizeram lá atrás, e é onde traz essa parte dos problemas. Que aí a pessoa fala, não, mas agora eu vou gastar uma fortuna para resolver isso. Uhum. E muitas vezes ela deixou coisas lá atrás sem fazer, né? Um exemplo simples, prático, aqui em Cláudio mesmo. Tem uma pessoa que tinha um lote, uma casa antiga aqui nas mediações, a um quarteirão daqui, e estava lá, não tinha dinheiro. Ela só tinha uma renda baixinha com o aluguel daquela casa antiga. Certo. E ela com um imóvel assim, que valia 1,5 milhão, 2 milhões, parado. Então, o que eu sugeri para ela, por exemplo? Falei, por que você não procura investidores que constroem os prédios, os apartamentos, e te dão 2 apartamentos que seja, você vai ter um imóvel valendo aí, vamos supor, 2 de apartamento de 500 mil aqui no centro, que você pode alugar por muito mais do que 700, 800 que você está ganhando uma casa antiga, e você ainda tem o imóvel lá, porque você vai continuar, só que não um lote vazio, agora você vai ter apartamentos no local e tudo. Então, um exemplo simples, prático, né? E quantas pessoas, às vezes, têm um lote, um lugar com um potencial incrível e está lá usando para moradia, um exemplo, entendeu? Sim. Então, ela poderia vender aquele imóvel que vale 1 milhão, aplicar 1,13 e aí rendendo, sobra 13 mil para ela por mês, ela poderia morar nas melhores casas de Cláudio, região, e, imagina, né? E ela está lá no imóvel, morando num lugar, só morando, por exemplo, né? E num imóvel que vale 1 milhão, às vezes numa rua principal aqui, igual na Tancredo Neves, na Belo Horizonte, com potencial comercial. São exemplos. Então, essa empresa ela vem para auxiliar pessoas nessa visão. Né? Realmente auxiliar, né? E não deixa de ser uma veia empreendedora da pessoa, que às vezes a pessoa ela não tem essa veia, né? E às vezes você consegue soluções para isso. Mas eu não tenho dinheiro. Mas você consegue fazer dinheiro com o imóvel. Você não tem, mas você procura um parceiro que construa e te dê a sua parte. Às vezes a pessoa tem herdou de um pai, de um avô na roça, um sítio lá, uma terra. Que só a terra, assim, não vai agregar muito. Você vai alugar para um pasto, é muito pouco. Mas às vezes você põe alguém para fazer um chacreamento, e aí de um terreno que você tinha ali que valia 300 mil, você pode fazer 1 milhão, 2 milhões. Com certeza. Então essa que é a visão, né, de empreender com os imóveis. Até hoje mesmo, né, a parte da linha da energia solar, tem terrenos aí que não daria para plantar, porém, hoje tem uma imensidão de placas solares que estão rendendo muito mais do que a própria plantação se tivesse ali. Sim, é verdade. Né? Mas vamos lá, pastor. Primeira pergunta nossa aqui é a seguinte. Como você vê a relação entre a fé e o empreendedorismo? Existem princípios religiosos que podem guiar o empreendedor no seu negócio? Muito boa pergunta. Sim. Com toda certeza. Eu falo com o pessoal na igreja que a Bíblia é o maior livro de empreendedorismo que existe. Eu já escutei isso muito. Sabe por quê? Ela fala mais de 2.000 vezes sobre riqueza, dinheiro, de como lidar com isso. Né? Então, vamos supor, sobre o céu e o inferno, a Bíblia fala 300, 400 vezes que ela menciona sobre o pós a vida. Né? Mas sobre o dinheiro, ela fala mais de 2.000 vezes, 2.350 vezes. Ela tem versículos falando de como lidar. Por quê? Porque, como Jesus disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? E eu como advogado, lido muito com isso. Na maioria das pessoas que estão hoje num presídio, 80% porque não souberam lidar com o dinheiro. Queria um dinheiro fácil, estelionato, roubou, fez um golpe, quis tal, vender droga, tal, não soube lidar com dinheiro. Mais de 56% hoje dos divórcios são relacionados à crise financeira. A
apertou, brigou, não soube lidar. Então agora... Entendeu? Então são assim, os maiores conflitos, e eu lido muito com isso, porque além da questão pastoral, eu tenho escritório de advocacia, então eu concilio muito isso, né? Então quando eu vou lá, chega um pessoal e fala, eu estou separando, eu vou identificar, na maioria das vezes, não souberam lidar com o dinheiro. Então assim, a Bíblia, ela é recheada de princípios, e tem livros só para isso, igual Provérbios de Salomão, Eclesiastes, né? Só, cara, fala só disso. Aquele que quer ganhar dinheiro fácil vai acabar se perdendo com muitos problemas. Aí vai muitas coisas que a gente poderia citar e ao longo do nosso podcast eu posso citar alguns exemplos assim. Certo. Né? E eu vejo assim, muita gente é da população, né? Às vezes até por bem ou às vezes até por mal. Muita gente fala, se dinheiro fosse bom, se dinheiro fosse do bem, Jesus tinha dinheiro. Só que tem a versão, até eu peço o senhor para explicar essa parte, porque Jesus, na verdade, ele tinha quem fazia essa parte para ele. Né? Então, as viagens dele, toda a parte dele ali, ele tinha pessoas por trás que tinha patrocinava. Aí eu queria que o senhor explicasse isso, que aí já entra nesse final dessa pergunta nossa aqui, que se existem princípios religiosos que podem guiar o empreendedor em seus negócios. E isso é muito falado. E pode ser uma crença, né, da pessoa, ela pode trazer isso de família a família, né, que tem as crenças, dinheiro não dá em árvore e tal coisa, e sempre você se pega, se dinheiro fosse bom, se fosse, Jesus era rico, Jesus não tinha dinheiro, só que tem o outro lado da história. Só pode explicar isso? Lógico, Jesus ele só não teve dinheiro porque ele tinha um propósito muito específico aqui na Terra, que era o de redimir o homem do pecado. Por isso que ele morreu aos 33 anos. Ele não veio para se tornar um empresário de sucesso. Ele veio para ensinar princípios e valores para aqueles que tinham esse propósito. Tanto é que ele ensina parábolas, como, vamos supor, a parábola dos talentos, que ele ensina que a um ele deu 5 talentos, a outro 3 e a outro 1. E que um escondeu o talento, o outro multiplicou. O que é multiplicar o talento? Empreender. Ele deixou 5, quando voltasse queria que tivesse mais 5. E o que escondeu o talento ficou com medo. Ele estava falando, e talento naquela questão bíblica era uma moeda romana também. Então tem a ver com o talento, que é o dom, que a gente fala, então eu tinha um dom de fazer tal coisa e eu não fiz, então tem a ver com isso. E empreender tem a ver com propósito e não com dinheiro. O grande erro do pessoal é achar que empreender é ganhar muito dinheiro. Não, empreender é você ter sucesso e prosperidade naquilo que você faz. E o que é a diferença? Muitas pessoas não entendem a diferença de prosperidade e de riqueza. E prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. É totalmente diferente. Riqueza é excesso de bens materiais. O cara é rico, mas ele não pode ser que ele não é próspero. Por quê? Prosperidade é só Deus que te dá. Porque ela é a ausência da necessidade. O que adianta você ser dono da maior fundição de Cláudio, por exemplo, da maior empresa de Cláudio, e tá com uma depressão profunda a ponto de pôr uma arma na cabeça e atirar com uma corda no pescoço, porque está numa depressão profunda? Um exemplo. Então, a prosperidade ela é mais do que a riqueza, porque a prosperidade é a ausência de necessidade. Eu tenho o suficiente, eu sou muito contente com tudo que eu tenho. Não é só com a casa que eu moro, com a empresa que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho no banco, mas com a esposa que eu tenho, com a saúde que eu tenho, com as amizades que eu tenho, com a influência que eu tenho, com o meu propósito de vida. Então, empreender é justamente isso, é você trazer, é o que você está fazendo para Cláudio. Você está agregando valores para todos nós, dando oportunidade. Quer dizer, o dinheiro vai vir como consequência. Você não criou esse podcast para ganhar dinheiro com ele. Pode ser que ele te dê muito dinheiro, a gente torça para isso, né? E pode que não dê nada. Também, mas é pelo propósito. Sim. Então, se fosse até já partindo aí para uma outra pergunta, a resposta, se eu fosse começar a empreender, eu começo pelo propósito e não pelo dinheiro. E qual que é o maior erro das pessoas? Começar a empreender pelo dinheiro.
O que tá dando dinheiro aqui em cloud? Nossa, agora é Anila e Alteryx. Pô, aí daqui a mês que vem tem 20 lojas de gente fundindo Anilhas e Alteryx. Aí, cara, lógico que vai ficar ruim, vai saturar. Sim, vai saturar. Aí o cara, não, tu ganha dinheiro com móveis tubulares. Aí, cara, daqui 3 meses tem 200 gente fazendo móveis. Então, por quê? Porque o cara vai na onda das outras. E não é isso, cara. Empreender não é você ver o que tá dando certo pro outro e fazer. É você procurar entender para que Deus te criou. Qual talento está dentro de você? E multiplicar aquilo. Com certeza. E uma das coisas que, assim, a gente tem a agência aí 3x e eu faço reuniões direto com empresários, a parte de fundição, tudo isso que o senhor falou aí, se passa um filme assim na minha frente, eu falo, gente, eu vivo isso todo dia. E uma coisa que eu sempre estou batendo de cima é que eu falo o seguinte, se a Anilha e a Alteryx tá dando dinheiro, o que a galera da Anilha e do Alteryx, o que esse pessoal precisa que aqui em Cláudio não tem. E eles estão buscando em BH, em São Paulo, no Rio, né? Monta o que esse pessoal precisa, porque você vai ser próspero, né? Não vai saturar o mercado, não vai ficar queda de preço. Mas aí entra a história que o senhor falou. Todo mundo quer o que todo mundo tem e o que está dando certo. Exato. Quer copiar o do outro ao invés de criar. Porque empreendedorismo, até a palavra, né, surgiu aí na França, no século XVII, XVIII. Eu trouxe até a definição dela, que é muito legal, que fala o seguinte, que é você criar, estimular num processo econômico que agregue melhorias, traga inovação. Entende? Inovação, então, empreender é você trazer melhoria. Eu tenho essa caneca aqui, cara, legal aqui, olha, tal, mas aqui eu tenho uma ideia melhor. Ela vai tal, e aí eu agrego isso, e aí cara, que caneca legal, a Stanley lá, por exemplo, né? Ela vai conservar 12 horas. Um exemplo, aí isso explode. Aí não, vou copiar essa aqui e tal, e vou tentar, né, fazer igual o outro, porque deu certo pro outro. Não, cara, empreender é o seguinte, o que deu certo para você, pode ser que não dê certo para mim. Por quê? Porque não é meu propósito de vida. Você não tem a mesma energia? Não tem. E assim, não tem a mesma satisfação. O que adianta, vamos supor, eu vou empreender aqui na área automotiva, como você. Certo. Sendo que não é o meu dom, não é o meu talento, não é o meu chamado. Meu negócio é lidar com pessoa, não é lidar com uma máquina, com um motor, com um carro. Entende? Sim, então, se eu for empreender na área automotiva e não é o meu dom, o meu propósito, não vai dar certo. Mesmo que dê certo, eu não vou estar feliz, porque eu empreender numa coisa só pelo dinheiro vai passar. Vai passar. Né? Eu já tive empresas, eu dou consultoria a algumas empresas, a Belo Horizonte aqui, para alguns empresários. Cara, eu tenho dó da vida dos empresários. Os caras lá com vários funcionários, tem 100 funcionários e tal, você acha que o cara é feliz? O cara, eu falo com ele assim, você é o pior funcionário da sua empresa. Porque é o menos pago. Empresário, cara, não é você ter um CNPJ, milhares de impostos para pagar, gente para pagar, depois conseguir comprar uma caminhonete bonita, uma fazenda. Cara, empresário é você empreender, é você trazer valores e inovação para a sociedade. Eu falo com ele que você é o pior empregado da sua empresa. E não é o empresário. Os funcionários vão embora feliz, tranquilo, então tudo tranquilo. E ele não, ele está com a cabeça quente, porque amanhã tem que pagar 100 mil de duplicatas, ele não sabe quando tirou férias. Aí, nessas alturas, a saúde já está um fracasso, dedicou tanto tempo à empresa que perdeu a esposa, perdeu os filhos, aí perde a vida para as drogas. No meu escritório, uma grande... Quantas vezes eu já vi? Cara que falou assim, não, mas pastor, doutor, eu dei tudo para aquela mulher e agora me trocou para o outro e tal, tal, tal. Eu falei, o quê? Que você deu tudo o quê? Bem material? Você deu um carro para ela, uma casa? Mas e o amor? E o que ela está buscando? Quando ela trocou por outro, o que ela tinha? O outro tinha, era dinheiro igual você? Não. Às vezes é um cara lá da academia, é o cara que deu atenção. Então, assim, o cara morre de trabalhar para adquirir bens. Para quê? Para depois vir o divórcio, porque não buscaram a Deus, não tiveram tempo à espiritualidade, não tiveram tempo à saúde, não tiveram tempo para a vida emocional e ter que partilhar. Para quê? Para outra pessoa, seja um homem ou uma mulher, o cônjuge, gastar com alguém que depois vai ser seu inimigo. Com certeza. Né? Ou, o contrário, o cara morre de trabalhar, tem uma fundição, trabalha de só a só para deixar para os filhos. Muitas vezes precisa gastar com o quê? Com farra, com bebida, com noite, com mulher, com droga. E não valorizar aquilo que tem.
Porque empreender, cara, é você começar do zero. É você começar um podcast aqui com daqui a pouco você tá igual você tá no seu Instagram estourado lá, né? Mais de 60 mil seguidores. Quer dizer, cara, você não pegou isso pronto, você não comprou um pacote de alguém, você foi construindo. E a coisa mais linda que tem é empreender, é você construir do zero. A minha história aqui em Cloudness, isso é muito legal, tem que ficar registrado, pessoal. Começou, eu vim aqui evangelizar uma família, que era o doutor Eulo Torres, que era um senhor, um médico velhinho de cabeça branca que tinha aqui, e a esposa dele. Eu vim cá por eles, que eles queriam visita pastoral, queriam conhecer mais a Bíblia. Começamos com uma família. Hoje nós temos mais de 500 pessoas. Só o ano passado nós batizamos na igreja mais de 73 num ano. Que bacana. Né? E nós estamos em 10 anos, começando com 2 pessoas, que foi multiplicando, e hoje a nossa igreja ela impacta aqui, está no centro da cidade, temos mais de 20 grupos de células, que é aqueles estudos em casa, né? Já batizamos centenas e centenas, talvez mais de 700 pessoas ao longo desse tempo foram influenciados. Não só aqui agora, nós temos em Carmo da Mata, Divinópolis temos célula, em Paraupeba, e vários locais que foram influenciados por isso. Então, empreender é você começar algo do zero e ir agregando valor e ter uma história para contar. E os pais hoje, cara, estão facilitando a vida dos filhos e os filhos estão pegando pronto e não valorizam. Não valorizam, isso é verdade. Você pode ver que dificilmente você vai ver um filho de empresário que vai conseguir superar o pai. Difícil. A maioria, se conseguir manter o que o pai entregou para ele, é lucro. Porque pouquíssimas exceções vão conseguir. O meu pai chegou até aqui, eu vou até lá, né? Aquela história lá. Eu andei, meu filho correu e o meu neto vai voar. Né? Eu andei de bicicleta, meu filho de carro, meu neto de helicóptero. Quer dizer, foi evoluindo as coisas, né? Então é isso aí. E isso aí que o senhor está falando, eu vejo muita assim, ó, a gente, pela área do marketing, a gente ser contratado, a gente precisa gerir a rede social de uma empresa. Para mim gerir essa rede social da empresa, eu tenho que entender como essa empresa ela está. E muitas vezes a gente descobre que o erro maior da empresa está na comunicação dela com o funcionário dela. A empresa ela não presta atenção no seguinte, ela quer que o vendedor vende, porém a pessoa ela não tem a pegada da venda, só que aí ela tem a pegada do atendimento, e atender é uma coisa, vender é outra totalmente diferente. Exatamente. Eu tive numa empresa que a gente foi fazer um treinamento lá com a parte da venda lá, e simplesmente acabou, eu falei, cara, tá muito simples de resolver aqui. Essas 3 vendedoras suas, elas não são vendedoras, elas não sabem vender, não são as minhas melhores vendedoras, elas fecham pedido, você fala a palavra-chave, ela fecha pedido, mas ela não vende. Sabe aquelas 2 pessoas que estão ali no cantinho, mexendo ali com a parte financeira? Põe elas para vender. Não, mas aí não dá. Falei, vamos fazer um teste de uma semana? A hora que ele fez o teste, certo? Dentro dessa semana, as 2 pessoas do financeiro vendeu muito mais do que as outras, só que para pessoas diferentes. Elas não fecharam o pedido. E as vendedoras foram para o atendimento e a outra foi para o financeiro. Cheguei lá, estavam felizes. Quando eu fui fazer a reunião, estava carregado o lugar, certo? Eu falei, gente, mas não pode. E não era do serviço nosso. Aí vem dessa linha que o senhor está falando aí. A pessoa, ela foca na empresa, ela quer que a empresa dá dinheiro, só que ela não se preocupa com o bem-estar do funcionário. O funcionário está bem naquele cargo? Aí, para finalizar, eu pego e sempre falo o seguinte, não tem funcionário ruim, tem ele no lugar errado. Às vezes, aquele funcionário que trabalha no braçal, às vezes ele dá muito mais certo no escritório. Às vezes, o do escritório tem que ir para a máquina. Não é o propósito da pessoa, às vezes, vender. Ela não dá conta de vender. Ainda mais um produto que, às vezes, ela não compraria. Certo? E com esse teste aí, a gente toma conta da parte de marketing da empresa. Lá dentro é uma beleza você entrar através de uma troca, que ficou anos e anos com isso. Aí vem da parte, o cara quer só o dinheiro. Ele não está esquentando a cabeça se
se o vendedor dele está bem, se está ruim, se está com problema em casa, por que você chegou mal. Né? Não adianta eu ter um vendedor, ele chega triste, se eu não perguntar a ele, se eu não conseguir ajudar ele ali, Sim. certo? Ele não vai vender, ele não vai, vamos pôr, multiplicar a minha empresa. Então, isso aí é uma verdade muito, muito grande da parte da pessoa ver o dinheiro e não ver o empreendedorismo, entendeu? Segunda pergunta nossa. Como o empreendedor pode equilibrar suas crenças religiosas com as demandas e desafios do mundo do negócio? O que o senhor vê essa parte? Sim. Primeiro, aplicando princípios bíblicos, princípios e valores bíblicos, né? Então, a Bíblia, ela vem com um manual de princípios que vão te ajudar muito no empreendedorismo. Por exemplo, honestidade. É um princípio. É um princípio, cara. Como que eu vou ser um bom empreendedor enganando o pessoal? Vendendo gato por lebre, prometendo uma coisa e depois é outra. Então, um exemplo, aí eu já te ajudo a responder. Outro princípio, por exemplo, além da honestidade, generosidade, saber repartir, né? Saber compartilhar. Onde que a gente aprende a ser generoso? Com a Bíblia. Saber que quando Deus me dá uma empresa, ela tem um propósito maior. Não é só para eu comprar jet ski, andar de Hilux, comprar cavalo caro. Vai muito além disso, não tem problema. Se você conquistou o dinheiro, ele é seu, você faz o que você quiser. Só que vai além, é impactar vidas. O que me adianta ter valor, muito dinheiro e aquilo não fazer só para uma pessoa, duas ou só para minha família, né? Empreender, você precisa de fé. Aonde você encontra fé? Qual é o manual da fé? A Bíblia. Por quê? Você tem que acreditar. Quando você teve a iniciativa de abrir esse podcast, você teve fé. Sim. Você acreditou que aqui, cara, vai explodir, isso aqui vai impactar muita vida, né? Começa assim, ninguém começa grande, né? É uma máxima aí no coach que fala que quem nasce grande é monstro, né? Você desenvolve, né? E o trabalho coach é desenvolver o máximo da performance daquilo. E Jesus fez isso com as pessoas. Não com o intuito de ganhar dinheiro, mas com o intuito de viver seu propósito. Deus pega Pedro, que estava no lugar errado. Pedro era um pescador que tinha um barquinho lá, que estava lá, não tinha pescado, estava meio chateado, porque o ramo dele de empreendedorismo, de pesca, estava ruim. Falei, não, vou te fazer pescador de almas, eu vou te levar ao mundo todo e vai impactar. E assim ele foi fazendo com Tiago, com Marcos. Então ele pegou uma pessoa e recolocou ela num propósito de vida. É o que a gente estava conversando. Cara, você quer descobrir o seu propósito de vida? É o manual. A Bíblia é o manual do fabricante. Eu não sei como que esse microfone funciona, mas se eu pegar o manual dele, sim, o criador dele falou, esse botão é para isso, se acontecer isso, você pode ir lá naquela luz e tal. E a Bíblia, cara, ela é o manual do fabricante. O criador, que uns vão chamar de Deus, o outro grande arquiteto do universo, Alá, cada um põe o nome que quiser, mas importa que é o criador dos céus e da terra, né? Que, cara, ao criar o ser humano, ele colocou um manual. Então, se eu tô com um problema financeiro, cara, você acha 2.000 conselhos financeiros aqui. Mas você tem que praticar. Não adianta você saber que o caminho é ser honesto e continuar na desonestidade. Não adianta você saber que há um caminho para a generosidade. Ela gera mais, porque se você plantar generosidade, você vai colher o quê? Um princípio, Gálatas 6:7, o que um homem semear, ele vai colher. Então, você está semeando algo e vai colher daqui a pouco, né? Por isso que o empreender tem muito a ver com multiplicar, né? Então, são vários princípios, como da semeadura, da fé, da integridade, né? Da fidelidade, da honestidade. Então, tem tudo a ver essa relação da fé, da espiritualidade com o empreender. Com certeza. Eu acredito muito no propósito seu. Se é para você passar, você vai passar. Se é para você construir, você vai construir. Não esquenta a cabeça como você vai construir. Simplesmente construa. Vem Noé. Imagina se Deus tivesse dado o trabalho da construção da Arca de Noé, um arquiteto, ou simplesmente para um decorador, ou para um engenheiro. Imagina o engenheiro falando, não, essa madeira não dá, essa madeira é pesada, essa madeira não vira, isso não sela. Então seria muito difícil, ele deu para uma pessoa que não tinha vínculo nenhum com construção. Sim.
E a única coisa que Noé fez, obedeceu, né? Então, isso aí, para mim, é uma passagem muito forte que explica muita Muito bem. coisa, Cara, certo? muito bom essa abordagem sua. Noé é um bom exemplo disso. Ele acreditou onde ninguém acreditava. Ele recebeu uma inspiração divina, uma palavra, olha, vai chover, faça um grande barco aí, uma arca para salvar você e tal. Ele acreditou no seu propósito de vida. Todo mundo fala, ele é louco. Todo mundo falava. Cara, um barco desse tamanho, um Titanic desse, há 5.000 anos atrás, como construir sem as ferramentas de hoje? Cara, ele passou, os estudiosos acreditam que ele passou 120 anos construindo isso. Passou a vida inteira construindo esse propósito de vida dele. E sem hora nenhuma bater de frente. Não, isso aqui não dá. Esse prego não vai. E é legal, assim, ainda aproveitando esse gancho aí da passagem de Noé, e assim, qual foi o propósito? Para ele? Não. Para sua família. Para uma descendência. Empreender não tem a ver apenas com o dia no meu bolso. Tem a ver com a liberdade que eu estou trazendo para uma geração, para minha esposa, para meus filhos. Porque, meu pai passou dificuldade na roça, Capinã, não teve a oportunidade de estudar. Mas, olha, eu já pude ter 2 faculdades, meu filho pode ir para o exterior estudar. Então, um exemplo. Então, é um propósito. Família. Eu pude ajudar minha esposa, eu pude ajudar meus pais, mudar de vida, eu pude ajudar meus primos, e muitos vão ser impactados através desse projeto que Deus me confiou. Então, para ter essa inspiração como você teve, tem que ter uma conexão divina, né? Você tem que estar sensível. Nós que trabalhamos muito a espiritualidade, isso que você sente, a gente tem uma certeza, né? Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus nos leva a entender que foi um propósito de Deus isso, né? Então, o que você hoje vive, está começando a desfrutar, é algo que Deus já lá na frente já teve. Então, quanto mais você estudar a Bíblia, quanto mais você orar, que orar é você estar em comunhão com Deus, não é falar repetidamente, é um diálogo. Não é decorar, né? Não, é um diálogo, é algo que você orar, é você falar com Deus e Deus falar com você. Então, toda vez que eu oro, eu espero o que Deus quer falar. Lógico, é o meu espírito. Aí eu acabo, às vezes, de orar, Deus me dá uma estratégia. Liga para aquela pessoa, tal, faz isso. Inspiração. Então, qual a melhor fonte de inspiração se não é divina? De Deus te dá. E uma inspiração que te dá, uma boa ideia que Ele te dá, cara, tudo muda. Você muda a história, né? E te dá um produto. Esse produto explode, você está milionário, por exemplo. Então, com certeza. Eu tenho muita fé nisso. E depois do coach, eu tive uma outra visão. Mas o que mais mudou a parte nossa, o agradecer mais do que o pedir. Porque muitas vezes a pessoa ela pede demais, porém aí você pergunta o seguinte, você pediu, né? Você pediu um carro de 300 mil reais, pago, tudo certo. Beleza, estou disposto a te dar. E agora? Você tem o dinheiro para abastecer esse carro? Não tenho. Você tem o dinheiro para o seguro desse carro? Não tenho. Mas não precisa de seguro. Você tem o dinheiro para o pneu desse carro? Não tenho. Né? E aí a pessoa fala assim, então beleza, por que você me pediu um carro de 300 mil reais? Por que não poderia ser um carro de 30? Então muitas vezes a gente pede muito, pastor. A gente pede e simplesmente a gente sai. Mas peraí, você pediu, beleza. Você está preparado para receber o que você pediu? Muitas das vezes a gente não está. E muitas das vezes a gente não quer escutar. A gente só quer pedir e ir embora. Então rezei, né? Rezei, fui lá, orei, fui lá e tchau. Não, peraí, dá um tempo, né? Vamos pôr assim, medita ali. Se você pediu, eu acredito que Deus vai conversar com você. Então, é igual eu mais o senhor aqui, ó. Eu converso, o senhor responde e daí por diante. Com Deus, eu acredito, Ney, eu acredito que é do mesmo jeito. Então, eu tenho uma conversa com Deus. Pode ser uma conversa mais tranquila ou pode ser uma conversa mais calorosa. Porque às vezes está acontecendo algo na sua vida que você tem que passar para a pessoa que tem o poder de te aconselhar. Aí vem toda a história da gente falar do empreendedorismo. Sim. Foi passado, a gente construiu. Aonde isso vai chegar,
eu não estou preocupando com isso. Sim. O quanto eu vou me expor, também não estou preocupando com isso. Simplesmente foi passado. Então, isso é uma fé que eu tenho e que eu sigo, é um propósito, e aonde isso vai levar, isso não E é... a fé é a certeza do que se espera. Sim. E a convicção de fatos que ainda não vi. Então, fé é acreditar que já deu certo e esperar aquilo que ainda não viu acontecer. Né? Sabe uma coisa que já a gente passa aqui para a terceira pergunta aqui, terceira e quarta, uma coisa que eu faço uma palestra de vez em quando, e uma coisa que eu falei numa palestra, que todo mundo ficou pensando o seguinte: o que é a fé? Não, eu não tenho fé, tudo que eu peço não acontece, tudo que eu... Não tem fé, perdi a fé. Aí a pessoa tá com o telefone na mão, certo? O que é a fé? Ele tem tanta fé, só que ele não sabe, ele tem a fé no Wi-Fi. Você tem uma fé que o seu telefone vai pegar uma rede, vai vir uma antena. Aí você fala, cara, como assim? A fé que você tem que vai vir a antena, que vai vir os dados ali certinho, que você vai navegar, é tão grande que se você tivesse essa mesma fé que você tem no Wi-Fi, quando você entra no shopping, você entra numa loja, você entra numa loja hoje, você não dá um bom dia e uma boa tarde. Você pergunta, qual que é a senha do Wi-Fi? Aí você coloca a senha, só que você já pensando o seguinte, vai dar certo. Vai vir uma internet que vai dar para mim fazer um vídeo, um story. Isso essa fé é tão grande, pastor, ela é tão grande que se a pessoa tivesse essa fé nela mesma, no negócio dela, no empreendimento dela, rapaz, eu acredito que isso seria muito melhor para ela. Mas ela prefere ter a fé do Wi-Fi, que vai pegar o Wi-Fi, do que a fé que o negócio dela vai dar certo. Eu falo que existe dois tipos de fé. A fé positiva e a fé negativa. O medo é a fé negativa. A fé negativa. E é forte essa fé. Forte, né? O otimismo, né? A coragem, a fé é positiva. Então, todo mundo tem fé. Só que uns, né, positivo e outros negativo. Né? Uns acreditam. Os outros, não, vai vir uma crise, mudou o governo, não é hora de empreender. Cara, empreender, os maiores caras ganharam mais dinheiro foram em oportunidades onde o mercado estava todo estável. Você ganhar dinheiro onde todo mundo está pescando, você pegar um peixe onde já tem 1000 varas ali, todo mundo pescando, é uma coisa. Você ir num outro lugar e acreditar que ali que está o grande peixe, não tem ninguém pescando, é outro. Mercado mesmo financeiro é assim. Cara, você vai comprar agora, qual que é a melhor ação? Da Vale. Aí todo mundo vai lá e implica na ação da Vale. Ela vai ficar ruim. Por quê? Porque está todo mundo indo para lá. Mercado é assim. A soja está dando dinheiro. Aí todo mundo planta. No outro dia, no outro ano, cara, a soja vai estar baixa. Por quê? Porque está tendo muita oferta. Isso é tudo. Vou mexer com gado. Cara, um tempo atrás, tava todo mundo, nossa, bezerro, o preço e tal. Hoje em dia, você conversa, ninguém tá querendo. Por quê? Né, caiu muito, olha o preço. O leite, cara, leite tá pagando 1 e pouco. Você vê a ração caríssima, pagar veterinário e tal. Um exemplo, por quê? Porque por conta justamente disso. As pessoas tendem a ter esse comportamento, né? De só querer fazer o que o outro tá fazendo. Aí não precisa de fé. Não precisa. Né? É só eu copiar o outro aí que dá errado. Fé é o cara que foi pioneiro, que inovou. Ele acreditou nele mesmo, no produto dele. Isso é fé, entende? Não é você, tá dando certo, eu vou copiar aqui o Neizinho aqui e vou fazer o meu também, um exemplo. Não, tudo bem, você pode, mas isso é uma coisa, fé, você acreditar onde as pessoas não estão acreditando. É você semear enquanto não está com chuva, mas você crê que a chuva vai chegar. Sabe? Porque você não vai conseguir plantar no dia que a chuva vai chegar, porque até tudo, né, ficar pronto ali para germinar, para crescer, a temporada da chuva já acabou. Com certeza. Vamos lá, pastor. Qual o papel da comunidade religiosa, certo, no apoio aos empreendedores e empresários? Sim. Primeiro, né, eu creio que ela tem um grande papel, porque uma comunidade, realmente uma igreja de verdade, atuante, ela vai só trazer melhorias para a vida da pessoa. Primeiro, ela vai se libertar muitas vezes de vícios.
ela vai conhecer a verdade, né? João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, que é a palavra, e a verdade vos libertará. Então, muitas vezes, lá na igreja, centenas de pessoas que eram viciadas em jogo de bicho, jogo disso, gastavam um tanto de dinheiro com aquilo. E chega lá, aprende princípios, cara, não, o dinheiro fácil, vindo fácil, ele não vai. Aí o cara perde com aquilo, né? Então, um exemplo, igual você falou de fé, né? O cara tem fé de gastar dinheiro numa loteria, achando que em bilhões de apostas, né? Nem milhões, porque tem gente que joga 2, 10, 20 e o Brasil inteiro. O cara vai ser o escolhido que vai ganhar. E o cara, às vezes, não tem fé em outras coisas. No produto dele, no produto na venda dele, nele, dele. na capacidade dele, mas ele tem fé na Mega Sena, cara. Eu acho a maior loucura do mundo. Eu nunca apostei, nunca vou apostar. Por quê? Porque eu tenho um princípio com Deus. Se a minha riqueza não for adquirida através daquilo que Deus faz na minha vida, eu não quero. Eu não quero ganhar na Mega Sena. Sabe? Por quê? A gente vê que 90% aí do pessoal ganhou dinheiro na Mega Sena, gastou tudo, perdeu. A mulher matou o cara para ficar com o dinheiro. Não estava preparado para a riqueza que... Não, entende? Então, um exemplo, mas todo mundo sonha e gasta dinheiro, mais dinheiro com isso. O exemplo, bebida. Quantos profissionais, cara, não conseguem trabalhar no dia seguinte porque estão bêbados, porque estão de ressaca? Droga. Né? Quantos caras não estão roubando peças da empresa do cara, da fundição, para quê? Para sobrar um dinheiro a mais para comprar droga. E a pessoa vai para a igreja, aplica os princípios, se liberta das drogas, se liberta. Lá nós temos um padrão moral e ético muito grande, que é o que? A pessoa pode vir, cara, prostituta, ladrão, que a sociedade mais rotula como os piores, vamos falar assim, né? Pela sociedade, aos olhos da sociedade. Lá, todo mundo é igual, ensina a pessoa, ela pode chegar do jeito que ela estiver, só que ela nunca vai sair a mesma pessoa, ela sempre vai sair melhor. Então, assim, para mim, o papel da igreja cristã, ela é, cara, extremamente importante, porque ela é como se fosse uma reciclagem moral, espiritual, de valores. É lá que se ensina os princípios de uma família, senão daqui a pouco não existe nem mais família. Porque quem diz que a família é a Bíblia. Porque hoje, né, as novas ideologias de gênero, cara, você é o que você quiser ser e beleza. Então, agora eu vou namorar com um animal, por exemplo, um cachorro. Pode. Né? Na Europa, essa cadeira agora é minha esposa, eu vou namorar. Tem gente lá namorando com objeto. E o que diz que aquilo não é? Né? São os princípios bíblicos. Essas sociedades que hoje não têm princípios bíblicos, qualquer coisa para ela é valor, porque se não há uma verdade, tudo é relativo. Então, tudo pode, né? É igual a Índia, por exemplo, né? A Índia existe milhões de religiões, os caras acham que vaca é Deus, que rato é Deus, que o animal X é Deus. Por quê? Porque para eles lá, como não há uma verdade, qualquer coisa que eu passar a crer que é, beleza, se eu achar que essa garrafinha é uma imagem e ela tem o poder, se eu fizer muito assim, um amuleto, e se eu beber dessa água, eu vou ficar curado, cara, você vai. Por quê? Você pensa que vai pelo efeito placebo, por acreditar, né? A gente sabe que hoje mais de 30% do efeito do remédio não é pelo efeito químico dele, é por você acreditar que você tomou. Sim. Então eu tenho que tomar o ansiolítico meu, se eu não tomar, tal, muito mais uma dependência emocional do que uma dependência química, entende? Tem estudo, né, que prova isso. Para isso. isso. Então, a igreja, cara, ela transforma a vida. Eu, particularmente, na Igreja Batista Central de Cláudio, eu estimulo. Vários empresários chegam para mim e falam assim, pastor, todos os dias eu tenho um empresário me pedindo para indicar pessoas. Por quê? Porque ele sabe que as pessoas que eu mentorio, que eu pastoreio, porque o meu pastoreio, ele é como o seu de coach, é pessoal. Se você falar assim, pastor, eu quero que você me treine pelo seu conhecimento bíblico, teológico, de experiência, eu quero aprender com você. Eu vou estar sempre com você, te passando os princípios e valores daquilo. Então, essas pessoas eu vou poder indicar, porque são pessoas que como Jesus, o discipulado, andou, comeu, viu o defeito, viu a qualidade, viu o coração de Judas, que era muito
avarento e era esperto, que podia fazer coisa errada, do outro que era fiel, né? Então, assim, hoje eu recebo várias pessoas me pedindo para indicar pessoas, porque sabe que aquelas que eu mentorio estão debaixo de princípios e valores, né? E a gente estimula isso. Eu não quero viver isso. Não, beleza, talvez esse não seja o propósito, mas você é chamado para isso, né? Então, a gente vê muito essa melhora. Pessoas que antes davam problemas nas empresas, roubavam, desviavam e tal, aprendem, são libertas através de um bom discipulado, através de Jesus. E, cara, nós devolvemos sempre pessoas muito melhores para a sociedade. Porque um verdadeiro cristão não vai roubar. Um verdadeiro cristão não vai dar prejuízo para o seu patrão ou para a pessoa. Um verdadeiro cristão não vai brigar com o outro e fazer isso. Pelo contrário, o cara vai buscar a paz, ele vai buscar a fé, ele vai orar pela empresa e não ficar reclamando, amaldiçoando, murmurando, Sim. né? Um exemplo. Acontece então, muito. Assim que eu acredito que as comunidades, né, a fé, ela pode ajudar aí nessa questão do empreendedorismo aí da cidade, né? Uma vez a gente foi dar uma palestra motivacional na parte de coach, e um dos temas do empresário foi o seguinte: tem como se implantar na cabeça desse povo que a empresa é importante para eles, porque eles só vê a empresa crescendo para nós, mas não vê a empresa crescendo para eles. Eu falei, não, implantar não tem como. Né? Não tem como eu fazer isso. Mas eu posso trazer a consciência deles. E porque tem muito isso, principalmente no nosso meio. Se o empresário troca de carro, o funcionário amaldiçoa o empresário. Tomara que bate esse carro, danado. Eu tô lá ralando e ele trocando de carro. Sim. Se a empresa compra uma máquina importada, a empresa tá ganhando dinheiro, mas não aumenta nosso salário. Mas espera aí. Quanto mais a empresa crescer, mais o seu serviço está garantido. Agora, se você vai crescer dentro da empresa, isso vai de você buscar o seu crescimento. A empresa, ela te dá a oportunidade de crescer? Não, dá sim, ela dá curso, mas eu não gosto. Ela paga psicólogo, mas eu não vou no psicólogo. Eu quero mudar para aquele cargo, mas aquele cargo ali tem que ter estudo. Mas a empresa, ela te auxilia no estudo? Sim, mas eu não quero estudar. Então, peraí, não é a empresa que é ruim, entende? É você que não faz a sua parte. Se você fizer a sua parte, você vai crescer na empresa, você vai crescer no cargo, você pode até construir a sua empresa depois, mas muitas vezes tem isso, do funcionário amaldiçoar a empresa, porque o empresário ele está prosperando financeiramente. E isso traz, Menzinho, para a gente que vê o mundo espiritual, um peso espiritual muito grande. Isso traz uma energia tão negativa que é onde que isso é somatizado depois em doença, em câncer, em depressão, em angústia. É muito comum a gente ver esse pessoal, assim, donos das maiores empresas, nas mansões, cara, e lá dentro aquele vazio dentro das pessoas. Por quê, muitas vezes? Por conta desse peso espiritual de muitas pessoas ali querendo o mal da pessoa e não o bem. Então, isso aí eu já vi muita carga, energia negativa, e a pessoa não recarrega, porque o empresário, ele acha que o tempo de todo tem que ser para a empresa e para ganhar dinheiro, porque o dinheiro, ele vicia, né? Sim. Você quer ganhar sempre mais, tal. Aí, o que acontece? O cara não tem como recarregar suas baterias espirituais. Aí vem essas influências, né? E nem emocionais, porque ele acha, aí vem as compulsões. Aí você vai ver no nível desses empreendedores e empresários muita compulsão. São alcoólatras, são viciados em pornografia, em prostituição, em drogas, em medicamento. É muito comum. Por quê? Só dorme à base de remédio. Por quê? É muita energia negativa sobre o cara, e ele não tem tempo para nada. Ele acha que só fazer uma reza, pôr uma imagem lá num canto do escritório está protegido, e não é isso. A proteção não é externa, ela é interna. É aquilo que eu acredito, está na mente e no meu coração. A proteção que nós temos é o Espírito Santo dentro de nós e aquilo que você acredita, né? Na palavra. Então, é muito importante, né, quem quer empreender, não correr esses riscos. Porque, eu queria ser empresário.
Só quem é empresário sabe o que peso, é ser. sabe o peso que tem. Peso espiritual, de responsabilidade. O cara pensa, nossa, e se essa empresa falir, olha que vergonha para mim, quantas famílias, meu nome, pá, e tal. E aí vão muitas vezes para outros atalhos. Começa a querer fazer coisas erradas, a sonegar impostos, e aí vai para um caminho que não é legal. Que não tem que volta. adianta? Mora com uma mulher, mas não é casada com ela, não tem aliança. Por quê? Não pode casar. Porque aí os bens têm que ficar no nome de um para não misturar com o outro. Mas qual o princípio cristão, cara? Se eu não tenho uma aliança, se eu não tenho... Então, assim, são valores que perdidos, entende? Que a Bíblia ela vem resgatar esses valores cara, que nortearam a gente até agora. Seu pai, sua mãe, seus avós foram felizes, viveram bem com esses princípios, porque eram cristãos, porque tinham fé em Deus. Essa geração nossa, a geração rede social, né, é que está querendo fazer isso de forma diferente de Deus, né, dos princípios bíblicos. Eu não estou falando de religião, Sim. eu estou falando de princípios e valores cristãos. Né? Uma coisa é a religião ou a religiosidade, outra coisa é a espiritualidade. Entende? Nem todo religioso é espiritual. Isso aí é muito forte, mano. E muitos espirituais não são religiosos. Eu sou espiritual, mas não sou religioso. Por quê? Porque eu tenho uma conexão divina. Eu sei de onde que eu vim, do Criador, e eu sei para onde que eu vou. Você quer ir. Então eu não sou religioso. Religioso é que tem um rótulo de uma religião. Eu sou um cara espiritual, porque a minha conexão é direta com Deus. Lógico, frequentamos uma igreja, e a igreja, no nosso contexto social, tem um nome de religião? Tem, apenas para nos identificar como uma forma de expressão de fé. A gente precisa de um CNPJ para cadastrar CEMIG para vir energia na nossa questão. Simplesmente porque o que nos mantém são os princípios e valores eternos. O que me diz que eu sou filho de Deus não é eu falar que eu estou numa religião que fala que todo mundo está lá. É quando eu fui adotado por Deus, eu sigo a Jesus, né? Então é aquilo que eu faço e não aquilo que eu acho que é. Então isso é muito importante também deixar aí os nossos ouvintes aí esse ensinamento aí. Isso aí você acabou de responder a quinta pergunta, que seria como um empreendedor pode encontrar o significado e propósito em seu trabalho além do sucesso financeiro. Então, lendo a palavra, que você vai encontrar a sua verdadeira identidade. Não é o que seu pai diz, né? Até o Pablo Marçal tem uma palestra muito boa sobre as 7 camadas da identidade, né? Que você vai descobrir, né? Igual uma cebola. Você acha, quem que eu sou? Meu pai, cara, era da roça lá e tal, não pôde estudar, eu também devo ser. Então, um exemplo, né? Não, e às vezes eu posso estudar, eu posso ter uma vida diferente, não que tenha alguma coisa a ver, ter morado na roça ou isso, não, pelo contrário. Mas você pode ser alguma coisa além daquilo que você foi criado. Eu, até os 18 anos, por meu pai ter sido caminhoneiro, trabalhava demais, gastou a saúde trabalhando na estrada, eu achava que eu tinha que ser caminhoneiro também, que a única coisa que eu saberia fazer era isso. Mas aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, aplicar, que eu conheci quem eu era, mais do que o filho do Zezé lá, meu pai, eu era um filho de Deus, então eu poderia conquistar. Isso é as crenças limitantes que são vencidas. Então, muitas pessoas, quem sou eu para ter um podcast? Meu pai, tadinho, lá de gente humilde, minha mãe nem sabe o que é podcast, nem Instagram tem no celular dela, por exemplo. Mas, cara, é a sua identidade, né? Quem Deus te chamou para ser, aquela é a sua identidade biológica, seu DNA biológico, e seu DNA espiritual. Quem é? E aí você age não como aquilo que você nasceu ali do seu pai, mas aquilo que Deus te chamou para viver. Porque às vezes você não nasceu numa família desestruturada. Às vezes você nasceu num contexto que o seu pai te abandonou, não pagou pensão, sua mãe lutou para trabalhar como faxineira para te dar uma condição de vida. Aí o que eu te falo? Por isso você não vai viver. Não, isso não é para mim. Quantas pessoas que tinham sonho de ser médico, estudar, e aí, que isso? Quem é você? Você é burro. Você não é ninguém, eu não tenho condições de estudar, não. Estudar é coisa de rico. Nós somos pobres. Estudar é coisa de gente inteligente. Eu sou burro, você é burro. Por exemplo, o pai falando com o filho, a mãe. Sim. Quantas pessoas? Você vai construindo camadas e camadas de bloqueio. Desistiram de um propósito porque ela acredita naquilo. Aquelas crenças limitantes que a gente chama de sofismas, que são
mentiras que a gente passa a acreditar como se fossem verdades. Mentiras que você conta para si mesmo e se tornam verdades para ti. Para você só, ela só está na sua cabeça. 90% daquilo que a gente tem medo, pensa que vai dar errado, é apenas sofismo. É apenas uma sensação que vai dar errado. 10% no máximo é que realmente eu fiz um mau negócio com aquilo. Realmente eu não aguentei pagar o carro que eu comprei. Por quê? Porque a maioria dos nossos medos, eles estão nesse contexto. Então, se você não tiver uma fé atuante, você não vence esses medos. Né? E é aquela história, né? Você pede, você não está preparado, você não vai receber. Mas não é o que você quer, é o que você é. Você quer ser rico, certo? Eu quero ser rico, mas no fundo, você acredita que você pode ser rico? Certo? Você quer ter o melhor emprego, o melhor cargo, ou o cargo do seu coleguinho do lado, certo? Você quer, mas você por dentro, você é essa pessoa? Não, então você vai atrair o que você é, não o que você quer, né? Isso também vamos assim, é bem forte. E a próxima pergunta, pastor, como você aconselharia empreendedores que estão lutando para conciliar sua vida espiritual com as demandas dos negócios? Muito interessante, muito oportuno. Primeiro conselho prático que eu dou, começa por Deus. Como? Cara, acorda mais cedo que você pode, dentro da saúde. Começa com Deus, como? Com um devocional. Começa com uma oração. Por quê? Mas eu pego serviço 6 horas. Acorda 5, cara. E ali você começa seu dia buscando a Deus. Às vezes, o que eu faço? Assim, eu crio uma rotina. Pela manhã, eu acordar, eu vou caminhando. Então, assim, porque na caminhada eu consigo ouvir uma meditação, consigo fazer uma atividade física, uma caminhada que seja. Hoje mesmo eu fiz isso. E antes das 7, porque depois eu vou ter 1000 coisas para resolver. Imagina o que é um advogado e pastor, assim, que tem muitas demandas, como deve ser o meu celular. Nossa. Entende? Para organizar. É ir visitar doente no hospital, é resolver o problema jurídico de um, é a empresa do certificado digital que tem o problema, é uma intimação, o prazo está vencendo, 1000 coisas. Então, qual o maior conselho? Priorize aquilo que é mais importante. Empresa vai consumir. Dinheiro nunca vai chegar para a empresa. Entende? Então é o seguinte, coloque limites. Coloque limite, acorde mais cedo, começa pelas coisas de Deus, um bom devocional, um bom livro, ora, atenção para a sua família, almoce o máximo que você puder com a sua família, entende? Coloque horário. Não, eu não tenho, eu fico. Cara, você vai chegar todo dia, 10, 11 horas da noite, entende? E aí, conselhos práticos é isso. Então, comece com a oração, não deixe de congregar, de ir na igreja, né, de procurar lá a missa, o culto, né, participar, se envolver com as coisas de Deus. Nós temos essa missão. Cada um de nós temos um dom e Deus vai nos cobrar. Às vezes o cara é um excelente empresário, senhor. Cláudio, imagina um cara desse multiplicando esse conhecimento através, igual na nossa igreja, nós temos agora um ministério, um trabalho chamado... aqui até estou lançando aqui, Sim. Falando público, chama Vontade. Fábrica de Vencedores. Fábrica de Vencedores. De Vencedores. Eu quero também, Nome numa bacana. nova oportunidade, eu vou Sim. vir para falar dela, da Fábrica de Vencedores. Estamos que é o à sua quê? disposição. Nós selecionamos 7 engenheiros de ponta que vieram para Cláudio, que são pessoas, sim, os melhores que vieram da consultoria aqui e hoje estão conosco na igreja, para ensinar a turma mais nova os princípios que os levaram àquilo. Então, nós temos lá, vamos supor, o Paulo, que é um cara muito bom na engenharia, lá na usinagem da Fundimig, veio do Sul. Cara, um cara que veio do berço, hoje o cara é um excelente profissional naquilo que faz. Um exemplo, o cara só está lá para ganhar dinheiro. Não, por que não ensina os mais novos a trilhar esse caminho? Então, através de um trabalho coach, Sim, de um sim. trabalho, olha, semana nós vamos reunir, o que é o seu problema? Olha, você tem que fazer o Senai, olha, você tem que ir aqui. Então, um exemplo, né? Então, a gente, nessa Fábrica de Vencedores, a gente tenta fazer com que qualquer jovem, o Fábrica de Vencedores começa com adolescentes. Esse adolescente que veio de um lar desestruturado, ele se inspire nas nossas histórias e motivem pessoas a empreender. Igual o meu caso, já inspirou muitas pessoas. Por quê?
eu, através do empreendedorismo na minha área jurídica, eu consegui ter uma liberdade financeira de apoiar criar uma grande igreja em Cláudio. Como? Ao invés de eu tirar o dinheiro da igreja com o salário que eu poderia ter, eu ajudo a igreja, eu dou, né? Um princípio para quem quer prosperar é doar. Todos os principais coaches que a gente conhece, Paulo Vieira bate na tecla, claro, doa. Ajude, né? Pablo Marçal, Tiago Brunet, tudo que esse pessoal, Kaiser, você vai ver. Eu estava vendo ontem uma palavra um podcast do Paulo Vieira, estava ele, o pastor André Fernandes, Lagoinha, e o outro pastor lá é o Luiz Hermílio. Ele falou que doa 22% do que ele ganha. Doa. Como? Para igrejas, para o Instituto Paulo Vieira. Ele falando, aí foi falando a lista, quantas igrejas abriu, quantas escolas abriu, quantas coisas boas ele faz. Porque o cara criticou ele de ser muito rico. Ele falou, cara, eu sou muito rico, mas a minha riqueza ela tem um propósito. Não é só para eu ter jatos aqui à minha disposição. Eu tenho porque sobra para eu ter. Mas olha quantas escolas, quantas creches, quanto asilo, tudo que eu faço. Então esse é o grande propósito. Igual aconteceu comigo. Teve uma fase que eu ganhei muito dinheiro com recuperação tributária da área automotiva, o PIS e COFINS de peças automotivas. Estava ganhando dinheiro demais com aquilo. Cara, o que eu pude doar, doei carro para a igreja. Um carro top da minha esposa, um Honda HR-V, CR-V. Um exemplo, por quê? Podia. Então, abençoando, ao invés de eu tirar alguma coisa, somava. E isso eu inspirei várias pessoas. No nosso modelo de igreja, nós todos somos voluntários. Ah, tá. Então quer dizer que que o senhor não ganha nada da igreja sendo pastor? Não temos salário. Pelo contrário, eu pego do meu empreendedorismo, né? E eu estimulo os outros pastores. Eu tenho um lá que é pedreiro, agora abriu uma construtora. Estão construindo. Ele é pastor. Ele não recebe R$1 da igreja. Pelo contrário, ele ajuda. Ele abençoa através dos seus dias, uma oferta. Quando tem um irmão lá que precisa do material, a gente vai lá, doa quantos sacos de cimento? Estou precisando de 50 sacos de cimento. Não, nós vamos te ajudar a construir sua casa. Então, a gente estimula muito essa ajuda mútua, esse compartilhar. Né? E isso é nosso dom. Eu mesmo, na área de advocacia, quantas pessoas eu dou conselho que se eu fosse cobrar, né, um profissional da minha área com tantos anos de experiência quando eu tenho, fosse cobrar, era caro. E o cara, por ser meu amigo, por estar na mesma igreja, ser meu irmão, cara, eu vou passar aqueles fundamentos, vou ajudar ele da forma que tem. Né? Tem pessoas que a gente tem que cobrar porque tem condições de ser cobrada. Tem outras pessoas que a gente vai fazer por caridade. Entende? Vou cobrar, não vou cobrar nada da pessoa, porque eu posso fazer, ela precisa daquele momento. Então, é isso que o mundo do empreendedorismo precisa, sabe? É um princípio até judaico-cristão, que é o princípio que chama de Sedaká. Eu tenho um livro, depois que eu te emprestar, sobre o segredo da riqueza dos judeus. Massa, não? É o princípio de Sedaká, que é o cooperativismo entre irmãos. Chega um judeu aqui hoje, ele com a mão na frente e outra atrás. Aí tem uma família judia aqui, judaica também, que é um grande comerciante da cidade. Cara, é dever, é um mandamento para ele, esse judeu que já está estabilizado naquele lugar, ajudar a fazer. Aí sabe o que o cara faz? Vamos supor que o cara é dono de uma fundição. Ele vira para esse outro judeu amigo dele e fala assim, aqui, vamos abrir, vou te ajudar, que você chegou, você não tem nada, vou te arrumar um lugar para ficar, vamos abrir uma loja, você vai ser o meu revendedor, vou te dar todas as ferramentas, tal. Cara, na hora que você vê, o judeu tá rico igual o outro. Isso é um princípio. Hoje, em Manhattan, mais de 53% do prédio, das ações, são de judeus. Os bancos centrais do mundo foram criados por judeus. Entende? Por quê? Com esse princípio que hoje... Aí o que a gente vê hoje na sociedade? É um empresário querendo atrapalhar o outro, para não falar uma palavra feia que começa com F. Né? Querendo assim, derrubar, como que eu posso sabotar o outro, como que eu posso criticar o outro, como que eu posso falar mal do outro. Né? E isso é uma bobagem. Para a gente ter sucesso, a gente só precisa dar o melhor de nós e fazer o nosso prédio. Para eu ver que o outro prédio está tombado, eu não preciso de criticar o outro prédio, é só eu construir um prédio reto, que as pessoas perceberão que o outro está tombando.
Então, não precisa de criticar outras igrejas, falar mal da igreja católica, da igreja tal, para mostrar que a minha é melhor, por exemplo, que seja. Não, é só eu fazer um bom trabalho social que as pessoas vão ver, eu não preciso de falar isso. Não preciso de criticar ou falar mal de religião de ninguém. Eu só preciso de fazer o certo, só preciso fazer o melhor. Então, é isso que a gente precisa. Muito bacana, Thiago. E vamos pôr eu vindo da parte do coach do Paulo Vieira, e o Paulo Vieira bate muito em cima disso. Gasta energia com você mesmo, com a sua empresa, não gasta energia olhando a empresa do outro, o quanto o outro está ganhando, ou quanto o outro tá perdendo. Então, tipo assim, vou passar na porta do empresa tal, se ele tiver lotado, eu vou ficar triste, certo? Porque eu não tenho serviço e o outro tá cheio. Mas se eu passar lá e eu ver que o outro tá vazio, eu vou ficar alegre porque eu tenho um serviço. Então, ele bate muito em cima disso. Não gasta sua energia vendo o que o outro tem, o que o outro não tenha. Pega essa energia e implanta em você. O que você pode fazer para melhorar o seu dia hoje, a sua venda hoje, a sua empresa hoje. Quantas pessoas você pode impactar. E é verdade, né? Se a gente gastar energia com a gente mesmo, é muito mais lucrativo do que você gastar mais de 50% da sua energia gorando a outra pessoa. Exatamente. Né? Pastor, vamos para a última pergunta. Quais são os benefícios de se conectar com uma comunidade espiritual ou religiosa para empreendedores em termos de apoio, network, crescimento pessoal? Sim, extremamente importante. Por quê? A sua comunidade espiritual, ela é um grande network, igual estou te falando. Lá na igreja, por exemplo, eu tenho lá vários irmãos engenheiros de várias empresas. Essas pessoas vão abrir portas. Sim. São pessoas que praticam conosco esse princípio judaico do tzedakah, que é o seguinte: olha, eu vou ajudar, que é o princípio que a maçonaria utiliza também na sua organização, né? Que é o seguinte, que é o quê? Olha, entre nós, eu vou ajudar o irmão, né? É um princípio que leva eles à prosperidade. Por quê? Eles meio que priorizam, e isso é bíblico. Nós devemos primeiro socorrer os que são da fé, a família da fé. Não tem como socorrer o outro filho lá e o meu passando fome dentro de casa. Primeiro eu ponho comida dentro de casa e depois eu vou cuidar do filho do outro. É a mesma base do doar, né? Então, se tá transbordando, você doa. Mas você não tira da sua carne para doar. Se você não tem nem para você, como você vai doar? Então, o benefício, se você está num lugar de cooperativismo, de cooperação, você vai ser beneficiado. Por exemplo, vindo para cá, uma irmã nossa lá está empreendendo na área de uns cones de doce, muito legal, gourmet, essa linha gourmet de comida. Massa. E estava fazendo um sorteio e falou: pastor, curte lá e comenta para concorrer e tal. O que eu fiz? Peguei as redes sociais da igreja, os grupos Instagram e vários, e joguei lá. Então é o seguinte, no mínimo assim, umas 1.000 pessoas entre aquelas que viram e vão replicar, vão ser beneficiadas. Então, rapidamente encheu de seguidores lá. Porque eu mandei nos grupos, falei, gente, apoia aí, de uma irmã nossa. Quer dizer, cara, vamos fazer o melhor. Então, a gente estimula. Eu faço isso muito lá. Vamos supor, tem um cara que abriu um lavador lá, o Marcão. Aí, cara, se ele é meu irmão, amigo, tá junto, eu vou indicar quem? Ele. E no indicar, ele tem que ter um padrão bom. Sim, por quê? Porque sim. senão eu não vou indicar, não vou queimar meu filme indicando um cara porco que não vai lavar, Sim. não vai fazer, que vai tirar alguma coisa do carro. Vai maquiar, né? Então, aí o que acontece? Rapidamente, hoje, só a nossa comunidade, por exemplo, se apoiar, mantém muito bem o lava-jato dele, por exemplo. Então, é assim que a gente faz. A gente se ajuda para ajudar os outros. Então, a gente procura sempre isso. Quando eu eu sei de alguma oportunidade de alguém, eu vou primeiro, cara, entre os meus irmãos e falo com ele, tem um negócio aí muito bom, você não topa, não? Aí o cara, opa, tal, um exemplo. Depois, não quero. Aí eu vou para de fora, eu vou para pessoas aleatórias e ofereço para elas. Né? Então, o benefício, cara, e é a motivação. Quando você está trabalhando em equipe, você... Tá todo mundo andando no mesmo... Cara, propósito ali. Você vai junto, é o efeito manada.
né? Você vai junto para aquele propósito. Às vezes você está cansado, o pessoal te leva. Às vezes você não estava afim, mas você vai porque tem gente esperando você tem um compromisso com aquilo. Então, a melhor coisa da minha vida foi ter participado de uma comunidade, de uma igreja como a minha. Por quê? Foi ali que eu aprendi a ajudar, a doar, a ser generoso, a ter um coração para ajudar as pessoas. E, lógico, também sabedoria para usar o meu dinheiro com sabedoria. O meu dinheiro hoje, ele é para 2 propósitos: para dar a melhor qualidade de vida que eu posso para minha família e para eu poder investir nas coisas do reino de Deus. Só para isso. Então, meu dinheiro não vai para a droga, não vai para a bebida, não vai para carnaval, não vai para nada deste mundo. Ele vai para os princípios e aquilo que Deus me estabeleceu. E aí eu invisto, eu sou um grande empreendedor do reino de Deus. Porque é multiplicar aquilo que Deus nos pediu para ser. Sim. Então, eu acho que deveria ser, né, o podcast nosso aqui vai ter assim, o primeiro, o segundo, o terceiro. Cara, tem muita coisa. Eu preparei aqui também muita coisa para falar, mas eu acredito que não vai faltar oportunidade. Certo. Mas a parte, então, comunidade espiritual, religiosa, com empreendedores, quanto mais junto, na sua visão, quanto mais junto for, mais forte se torna o network, as oportunidades, né? E ali, como eu te falei, nessa comunidade, como eu citei, né? Eu citei aí, elas têm um padrão ético e moral muito grande que rege aquela comunidade, né? A gente, como teólogo, a gente estuda todas elas, tanto comunidades quanto várias organizações, como exemplo citei a maçonaria, que tem várias coisas ali que você vai seguir princípios e valores para você participar junto com aquele grupo. E você vê que quando é um grupo unido, naquele propósito pelo qual eles estão ali para fazer, eles crescem juntos. Entende? Entendi. Quantas pessoas entraram lá na igreja com uma situação financeira apertada, comprava mais do que conseguia pagar, endividada, com fama de ruim, e aí a gente ia falando, ensinando, dia após dia, olha, se você ficar com dívida aí, dando mau testemunho, você não pode cantar aqui na frente. Qual é o exemplo que as pessoas vão ter? Como é que eu vou te dar uma oportunidade de você ler aqui uma palavra aqui na hora do culto, e a pessoa ela fala, nossa, que cara lá tá mexendo com a mulher, trai a esposa. Um exemplo, a gente tem um padrão ético e moral, porque para a gente falar em nome de Deus é uma coisa muito séria. Eu não posso ser um cara de 2 faces ali e tudo. Então, o que acontece? Isso tudo nos leva a ter um padrão comportamental muito melhor. A gente estimula uma mente mais próspera. A gente estimula as pessoas a crescerem. Porque Deus veio para isso. Jesus não veio atrapalhar a vida de ninguém, ele veio para melhorá-la. Né? Mas melhorá-la não quer dizer que é fazer o que você quer do pecado, isso, aquilo. Pelo contrário, é uma vida saudável, uma vida que você vai viver longe do pecado, como citei às vezes, das coisas erradas, das drogas, bebidas, brigas, prostituições, das coisas que no mundo é comum, a gente vê muito no carnaval agora. Sim. Mas, cara, que é um vazio. É para tampar um vazio. É passageiro, né? Passageiro, tampou o vazio naquele momento. E, cara, na hora que você morrer, qual a garantia que você tem de vida eterna? Porque quero terminar, talvez vai ser a última fala, falando o seguinte. Não, mas aí a gente está liberado aí para o senhor colocar o que o senhor quiser aí. Não, sem problema. Qualquer coisa, depois faz, como diz, né? Sem problema. Edita e coloca assim, dá continuidade, né? Sem problema. Eu acho que vai virar até dois podcasts. 2 podcasts, não. É o seguinte, cara, a gente sempre tem que fazer um planejamento seguinte: de onde eu vim, o que eu estou fazendo e para onde eu irei. A nossa vida não se resume aqui. Não se resume. Né? Há poucos dias nós perdemos uma irmãzinha muito querida nossa, foi atropelada. Sim. O cara bebeu, infelizmente, né? E acabou perdendo o controle do carro e atropelou e matou uma criança. E mexeu muito conosco, né? Então, o que eu quis falar com isso? Cara, quem imaginava que uma menina de 11 anos ia perder aquele dia? Quem imagina que nós vamos estar aqui para o ano que vem ou para o mês que vem para fazer outro podcast? Porque há uma eternidade. Então, isso tem que nortear. Né? E Jesus fala isso. Tem empresários que acham que viveu como se nunca fosse morrer, né? E morreram como se nunca tivesse vivido. Né? Então, quer dizer, cara, se eu consigo entender de onde que eu vim, quem eu sou hoje e para onde eu estou indo,
tudo se encaixa. Se eu entender só o momento que eu estou vivendo, meu propósito de vida é ganhar dinheiro, se eu tenho uma carreta, eu quero ter dos 100 só para isso, cara, na hora que você tomar um baque, você morre, você suicida, você entra numa depressão, você não quer viver. Por quê? Porque se o propósito daquela pessoa era só ganhar bem material, quando ela perdeu alguma coisa, ela acabou. E a eternidade? O que nós estamos construindo para o futuro? Aqui sim, estão construindo, tem imóveis aqui em cloud, tem várias coisas. Mas e no céu? Será que eu tenho? Na hora que eu chegar no céu, eu preparei, como diz, o meu terreno lá, eu fiz alguma coisa para lá? Ou só nos bancos da terra, só no Sicoob aqui que nós depositamos o nosso dinheiro, e no banco do céu, que é pago com ações, com boas ações, com a caridade, né? Porque tem muitos empresários que vão olhar aqui quanto ao saldo aqui no Sicoob, 10 milhões, 5 milhões, 1 milhão. Aí no banco Sicoob Celestial, lá no céu, quanto tem? 0. Por quê? Só fez para ele. Não fez nada para Deus. Visão. Massa. E aí, cara, alguma hora nós vamos topar com o Criador lá. Eu querendo ou não, você querendo ou não, nós vamos topar. Ou para um juízo e ele falar, cara, você foi um servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Ou afasta daqui, você foi infiel, seu lugar não é comigo, não. Você não andar de baixo, você vai ser rebaixado aí para a 2ª divisão lá do inferno. Né? Então é isso aí. Show, Thiago, show. Muito massa essa visão aí. Thiago, olha, tá aberto aqui agora. A parte daqui é a parte já final nossa aqui, mas ainda é um final. A gente tá certinho com o horário, pode ficar tranquilo. O que o senhor quer colocar na parte aqui do empreendedorismo? O que o senhor quer? Qual conselho que o senhor deixa para esses empreendedores que estão entrando e para esses empreendedores que estão perdidos? Uhum. E eu já emendo uma outra pergunta que nem está aqui no nosso script. O que o senhor vê? Qual é a visão do senhor na parte da depressão empresarial? Uhum. Porque tem muito empresário com Sim. muito dinheiro, Sim. certo? Com depressão, tomando muitos remédios e acaba sendo tudo ligado nessa parte aí da pessoa não se cuidar. Mas eu queria saber do senhor, qual que é a visão que o senhor tem da depressão empresarial? Ótimo. Né? Como eu disse, primeira coisa, comece pelo propósito. Tem um livro que fala o seguinte, comece pelo porquê. Né? E aí, cara, maravilhoso. Tem um autor chamado Jacob Peter, depois eu quero te passar. Excelente, cara. Ele tem fala muito sobre isso, começa pelo porquê. O porquê que eu vou abrir uma empresa? Qual é o propósito? Né? Comece descobrindo o seu propósito. É o primeiro conselho. O porquê leva ao propósito. Exatamente. Só deixar isso aqui um pouquinho claro, porque muita gente bate nessa tecla. Mas eu não sei o meu propósito. Uhum. Como eu encontro o meu propósito? Fala-se tanto do propósito, mas eu estou perdido. Uhum. Qual que seria ali o 1, o 2 e o 3 que o senhor colocaria para a pessoa achar o propósito dela? Ótimo. Primeiro, ela teria que buscar, através da Bíblia, que é o manual do Criador, respostas para o seu propósito de vida. Então, primeira coisa prática, comece lendo a Bíblia. E lá você vai descobrir coisas, e lógico, no começo você não vai entender muita coisa, mas o Espírito Santo vai te revelar. Segundo, procure um coach, procure um mentor, seja ele um mentor espiritual, que é o padre, o pastor, um coach, um cara igual você, que consegue transportar, mostrar uma visão que ela sozinha não vai conseguir, que a palavra coach é da carroça, né? Do motorista ali da carroça ali, que vai transportar a pessoa, ela é muito melhor, né? Então, segundo, prático, procure um mentor, alguém que sabe, que já teve que já achou essa resposta, porque eu acho que só pode responder quem já encontrou. Já passou. O seu propósito de vida, entende? Então, esse é o segundo conselho. E o terceiro, se envolva com atividades que vão te gerar satisfação em vida. Eu amo ajudar pessoas. Eu me realizo e aí eu já entro na depressão. Não tem nada que me deixa mais feliz do que fazer um bem a alguém. Hoje eu adotei 3 cachorrinhos que estavam na rua e levei lá para a construção da minha casa. Um exemplo, cara, fiquei dó.
O pessoal postou num grupo ali do Acácio que tinha 3 cachorrinhos abandonados. Eu peguei os 3, porque eu ia pegar um. Só que eu vi os irmãozinhos embrunhados um no outro. Falei, como é que eu vou deixar os 2 aqui? Como é que eu vou dividir isso? E eu levei os 3, cara. E falei, não. Um exemplo. Mas me gerou alegria. Então, a depressão tem muito a ver com a frustração. De quê? De falta de propósito. Dizem, você pode procurar no meio das pessoas mais humildes que compartilham. São as pessoas mais alegres, mais felizes. Eu tenho gente simplesinha minha lá da igreja, cara. Os que mais alegres estão lá nas periferias da cidade. É o que vem a pé, que vem na bicicleta. Então, os que mais me abraçam e me amam e tem um sorrisão no rosto. E uma felicidade verdadeira, Verdadeira. Né? Por quê? Porque eles não têm expectativa elevada. Eles, porque qual que é o grande? O Jacob fala muito sobre isso. Qual que é o segredo da felicidade? É a gratidão, é o contentamento. Então, se para você ter 60 mil seguidores, cara, já é um sucesso, para você acabou, você está satisfeito. Agora não, enquanto eu não tiver 1 milhão, porque o Pablo Marçal tem 4 milhões, aí você vai ficar frustrado. Por que não tem? Aí você vai ficar sempre lutando, querendo viver lá. Só que a felicidade não está no futuro, está no presente. Eu sou feliz hoje. Amanhã eu não vou ser feliz, porque amanhã eu vou estar no meu presente. Sim. Então eu só consigo ser feliz hoje. Jesus ensinou, basta cada dia seu próprio mal. Então viva contente com hoje. Então a alegria está em você compartilhar, é você poder ajudar alguém, é você ir no asilo, você ir numa creche, você poder aliviar o sofrimento. Cara, quem é ocupado em ajudar o próximo não tem tempo para depressão, não. Depressão tem tempo é quem está sobrecarregado com questões financeiras. Por quê? Porque hoje o cara comprou agora a nova Dodge Ram do momento. Aí o cara ainda não comprou, ele está numa Hilux. E a Dodge Ram custou 450 e a Hilux dele só 300 mil. E o cara está infeliz, ele anda na Hilux como se estivesse andando num Fusquinha velho. Com tempo, cara. Então, aí o cara vai e comprou a Dodge Ram. Dura um mês a alegria, o cara vê o outro chegando com um Lamborghini aqui. Aí, cara, enquanto eu não tivesse essa Lamborghini e tal. E, cara, tal, é uma maior ilusão. Eu já tive isso. A felicidade do momento, né? Eu tô falando porque eu já sofri isso. Meu sonho era ter uma SW4, tal, até eu ter. Quando eu tive, deu problema lá, gastando um tanto de dinheiro. Eu falei, cara, nunca mais eu quero tal de Hilux aqui. É ilusão. Um exemplo, eu vivi, sabe? Então é a maior coisa. Enquanto você não tem, meu Deus, tal. Cara, quando você tem, e aí? E aí? É igual o relacionamento. Aquela mulher, cara, nossa, se eu pegasse aquela modelo linda e tal. Cara, o cara pode ter uma noite com ela, pouco tempo depois, o cara tem nojo, o cara quer vê-la longe. Você já viu muito caso assim? Sim, sim. Né? Então, tudo na vida tem essa característica. Então, para lidar com a depressão, o melhor remédio, primeiro, é a fé. Alimente a sua fé e seus medos morrerão de fome. A depressão está intimamente ligada com o vazio espiritual. Extremamente. Por quê? Porque a depressão, ela é almática, ela é da alma. E nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. Então, não tem como eu desligar. Não tem como eu ir bem fisicamente e mal emocionalmente. Não tem como eu ir bem emocionalmente e mal espiritualmente. Porque aí as forças negativas, a gente chama de bem e mal, de Deus e demônio, essas questões, elas vão estar sempre ali tentando roubar a nossa energia, o nosso esgotamento. Então, prático para a gente encerrar. Cara, alimente sua fé, palavra. Faça boas ações. Envolva com coisas que ajudem aí. Como eu gosto de animal, igual eu, cachorrinho, cara, ajuda a ONG lá, vai cuidar disso, vai cuidar dos cachorrinhos. Não, meu negócio é criança, vai ajudar. Eu gosto de asilo, cara, dos velhos. Envolve com isso, você vai ter uma satisfação de vida gigante. Porque o materialismo gera depressão. Hoje, as redes sociais geram muita comparação. E a comparação gera frustração. Então, assim, cara, não se compare a ninguém. Vive o seu propósito. Faça o seu melhor. Você vai se realizar, sabe? Você não precisa de remédio. Você não nasceu tomando ansiolítico. Num período, ele pode te ajudar. Eu falo que medicamento é igual uma muleta. Meu irmão é médico, receita muito, respeito todos os médicos aí, tem muito amigo médico, mas que é por um tempo, cara. É para remediar, não é para viver dependente daquilo. Uma coisa é você ter passado por um luto, por um
problema e você depender de um remédio. Outra coisa é, cara, você fazer do remédio o seu alimento pro resto da vida. Você viver dele ali. Então, através da fé, você vence a depressão. Eu já tive casos ali de várias pessoas que tentaram suicídio, que vivia deprimido e tudo, e hoje não toma nenhum medicamento. Qual foi o remédio? Fé em Deus. Otimismo, fazer boas ações, caridade, ajudar o próximo. Cara, repartir. A Bíblia diz que é muito mais bem-aventurado dar do que o receber. A gente fica muito mais feliz, você pode ter certeza de eu estar aqui podendo participar, doando, do que se o podcast fosse meu e eu estivesse recebendo. Há muito mais satisfação em dar. Você está vivendo isso agora, né? Você é doido. Quando você grava os seus vídeos, cara, a sua satisfação de você dar, de entregar um conteúdo igual eu tô vendo dos seus caras, top demais, cara. Da pessoa chegar e falar pra você, ó, isso aqui, eu tô há 6 meses pelejando e somente com esse vídeo aqui eu resolvi. Rapaz, não tem dinheiro que pague. E se esse podcast nosso aqui motivar cara, já valeu. Já valeu o meu propósito de vida. Se uma pessoa só fala, cara, eu vou seguir esses princípios, eu vou procurar Deus, eu vou procurar a igreja, eu quero um auxílio, eu vou me inspirar na história de vida do Tiago, ou do Ninzinho e tal. Cara, já valeu. Uma vida que a gente salva, essa vida pode salvar outras várias aí. E você vai deixando essa semente, né, de bondade. Eu, ao longo de 10 anos aqui em Cláudio, cara, quantas pessoas eu pude formar como um discípulo de Jesus. Hoje, às vezes, por várias situações, às vezes nem está na mesma igreja, já está caminhando independente. Mas você foi o caminho. Mas foi um momento aquilo, foi como Paulo diz, né? Eu plantei, Paulo regou e Deus deu o crescimento. Mas eu tive uma contribuição no propósito de vida daquela pessoa. Então, nada te deixa mais realizado que você viver o seu propósito de vida, que você ter uma vida, uma verdadeira fé em Deus, espiritual, não estou falando de religião, vai além disso, e de você praticar boas ações. Cara, você não sabe o poder da caridade, do amor, de você poder ir ali e fazer um bem para alguém. Ir lá agora no hospital, visitar alguém, fazer uma oração, abraçar alguém. Cara, isso aí é o que mais traz alegria e propósito de vida. É o abraço de 40 segundos, né? Então, dá uma, você que tá nos ouvindo, certo? Pega aí seu marido, seu filho, ou até mesmo o seu vizinho que tá aqui, ó, a sua vizinha que tá aqui, o seu compadre, sua comadre. Levante, dá um abraço e conte 40 segundos. Abraçado. Depois, comente embaixo desse vídeo aí qual foi a sensação que você teve. Já vou te adiantar, já vou te dar um spoiler. Muitos vão chorar, muitos vão sentir uma paz muito grande, muitos vão sentir aconchego e muitos vão sentir seguro. Faça isso aí que você vai ver a sensação que isso aí tem na sua vida e que funciona, né, Tiago? Com certeza. Funciona muito, não tem coisa melhor. Prática. Os discípulos de Jesus, eles eram reconhecidos pelo abraço e pelo ósculo santos, né? Ela ia falar isso agora. Então, assim, eles se abraçavam e beijavam, né, o lado do rosto aqui com o outro, que até foi o símbolo, né, da marca da traição. Jesus, o Judas tentou reconhecer quem era o mestre, por quê? Com aquele que eu beijar ou abraçar, ele chegava perto e dava, né? Então, é uma prática cristã que troca ali uma energia muito grande, né? Porque você só consegue abraçar quem você ama, quem realmente, assim, você tá bem com ela. Você não vai abraçar não uma vai, pessoa. Com certeza. Então, só quem tem energia, troca de energia positiva. Aí. Com certeza. Tiago, um sonho. Um sonho, cara, é impactar a vida. É que esse trabalho que eu comecei aqui possa ser multiplicado e que muitas pessoas possam se inspirar na minha história e ver que mesmo que a nossa história não começaram bem, a gente tem a capacidade em Deus de nos tornar aquilo que Deus sonhou que nós fomos. Então, o meu maior sonho é ver que aquilo que Deus confiou a mim foi multiplicado e ver que isso está cumprindo, está alastrando aqui essa corrente do bem, não só em Cláudio, mas aonde chegar, né, essas pessoas. Então, para mim, o maior sonho é ver que esse fruto, essas sementes que eu vim lançando 10 anos em Cláudio, elas possam virar uma grande colheita do bem, de pessoas de Deus, de pessoas que querem o melhor, né? Então, esse é o sonho. O maior sonho é esse. Bacana. Um arrependimento. Arrependimento, cara, de não ter conhecido Jesus
mais cedo. E é o reconhecimento de todo mundo. Cara, por que eu não vivi isso mais tempo, né? Porque às vezes a gente vive fora de um propósito, um vazio, igual eu tinha, né? Antes de me converter, tentava preencher esse vazio bebendo com as coisas do mundo e às vezes achava que era alegria era ali. Até que eu encontrei Jesus e vi que o vazio não era preenchido, porque o vazio do coração humano foi a ausência de Deus lá no Éden. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Mas o pecado entrou, o Espírito de Deus se retirou. Então o homem era eterno, ele morreu. Por que ele morre? Porque a carne morre. A nossa matéria ela é degenerativa. E aí, se nós conhecêssemos Jesus antes, a nossa vida tomaria um propósito muito maior. Porque eu descobri o meu verdadeiro propósito de vida quando nasci de novo. Então, assim, talvez o maior arrependimento seria isso, né? Não ter feito isso tão cedo, talvez mais cedo ainda, porque eu teria vivido mais, assim, estaria mais à frente ainda de onde que eu estou aí. É esse que é o grande Show, show. Qual que é, antes, um desejo? Desejo? O desejo é que as pessoas verdadeiramente conheçam, adquirem conhecimento. Né? O meu maior desejo é que as pessoas tenham acesso a conteúdos como esse, a palavra de Deus, a coisas que verdadeiramente libertam. Então, o meu maior desejo é que o meu empreendedorismo, seja ele o da fé, né, fazendo a aspa aí da questão da igreja, ou, né, do meu trabalho, escritório de advocacia ou empresa, ele possa levar pessoas a conhecer e a mudar de vida. Então, o maior desejo é que aquilo que eu tenho feito nas minhas esferas ministeriais, empresariais, impactam vida. Tem maior desejo assim nesse aspecto de empreendedorismo que é isso. Massa. Qual é a sua visão de futuro? E essa visão, ela pode ser do pastor Tiago, do doutor Tiago, do Tiago empreendedor no ramo imobiliário, ou pode ser também do pastor, do Tiago pessoal. Sim. Eu acredito que a visão ela é muito desafiadora. Tá? Resumindo essa resposta, talvez sendo o máximo objetivo, certo. Desafiador. Por quê? Porque a geração que está vindo é uma geração que está perdendo os princípios e valores. Então, a gente está vendo muito individualismo, relativismo, né? Que é o seguinte, tudo é relativo. Então, a verdade, ninguém mais tem a verdade. É o que eu achar que é isso seu filho acha, o outro e tal, né? Então, assim, existe materialismo. Então, são os grandes desafios, né? Cada vez mais as pessoas valem o que elas têm do que elas são. Né? Então, é muito desafiador. Né? Vejo que será uma geração do futuro que vai ter muito vazio. Então, com isso, vão recorrer muito àquilo que gera dopamina no corpo dela. Né? E hoje, tudo é feito para gerar dopamina. Né? Os vídeos de pornografia, os games, que são outros vícios que vão vir com tudo, agora com aqueles óculos da Apple, né? Cara, tudo. Então, assim, vai ser uma sociedade viciada, ou em drogas, ou em remédios, ou em bebidas, ou em games e coisas similares. Então, assim, eu acredito que somente com uma vida cristã prática mesmo é que a gente vai conseguir manter nossos filhos, pelo menos assim, num relacionamento saudável com a tecnologia, com as inteligências artificial que está vindo. Forte, daqui a né? pouco, Forte. Cara, daqui 10 anos, você vai ver. Tudo nosso aqui já vai ter a inteligência artificial. Não vai precisar do advogado, já tem um programa que já tem todas as ações, você põe o seu problema, ele vai já te dar ação, você só protocola lá no fórum. O exemplo, cara, é nesse nível. Então, e tá perto disso. Vai ter um robô aqui que ao invés de você ir lá com a mãozinha, ele mesmo já vai esquentar, ele mesmo já puxa. Então, assim, cara, daqui 10, 20 anos, 30 anos, nós vamos ver do jeito que a ciência está multiplicando, né? Então, é bem desafiador. Resumindo aí, vejo um futuro muito desafiador, né? As pessoas tentando cada vez se afastar mais de Deus e viver mais, assim, isoladas, né? Então, há muitas pessoas hoje, assim, procurando o divórcio como a primeira opção,
como deveria ser a última. Né? Tipo assim, cara, não deu, não é isso mesmo, nosso propósito não vamos ficar brigando, não tem porquê. Beleza, não tem outro caminho, igual a amputação. Então corta, separa. Mas vamos buscar a restauração, vamos buscar tentar tratar isso, vamos procurar ajuda, psicólogo, um pastor, um padre, uma pessoa que pode te ajudar a passar essa crise. Um exemplo, né? Nós somos uma geração imediatista, igual eu te falei. Os desafios é isso: imediatismo, individualismo, materialismo e relativismo. Que aí eu creio no que eu quiser e pronto, acabou. Né? E não mais nos princípios. Show, Thiago. Seguinte, olhando para aquela câmera ali, ó, eu peço ao senhor para falar para o empreendedor, certo? Que é o foco do nosso podcast. Uhum. Mas o empreendedor, ele é a pessoa, ele é o CPF, né? O empreendedor, ele tem o CNPJ, mas primeiro ele é o CPF. Ele precisa do CPF para ele ter o CNPJ. Sim. Né? Então, olhando para aquela câmera ali, qual que é o recado que o pastor Thiago, é um pastor muito querido aqui na cidade, na região, então Obrigado. Todo mundo que eu tirei opinião, assim, para me convidar, todo mundo falou super bem do senhor, mas super Obrigado. bem mesmo, né? O senhor é bem querido e, vamos pôr assim, ó, bem ouvido, certo? Então, olhando para aquela câmera lá, qual o conselho que o senhor dá para essas pessoas que estão precisando empreender, estão com medo, as pessoas que já tá numa empresa, já criaram empresa, já tá ali com muitos problemas e não vê a solução, certo? Qual o conselho que o senhor... Beleza. Primeiro, tudo tem solução. Tudo. Né? Mas não tem solução. Tem. Você ainda não... É igual rua sem saída, né? Eu falo com o pessoal, não existe rua sem saída. Senão estaria os carros tudo lá abandonados até hoje, procurando a saída. Só se voltar para trás, né? Então, fazendo essa brincadeira, né? Então, você que está aqui numa situação, às vezes, tipo assim, nossa, minha empresa faliu, e agora? Ou tá difícil, eu não sei, vou ter que começar de novo, né? Primeiro conselho, cara, calma, tudo tem saída, tudo tem recurso. Tem uma ação, vamos aqui decretar falência, pedir a questão da reestruturação da empresa, vai te dar prazo. Um exemplo, então, solução tem. Segundo conselho prático, procure o conselheiro, procure o doutor naquilo, procure a pessoa que tem o remédio para aquilo. Se eu tenho uma dor no estômago grande, cara, eu vou procurar quem? Um mecânico, o açougueiro? Não, eu vou no médico, ele tem a solução, ele que estudou para aquilo, ele tem as ferramentas para isso. Mesma coisa no mundo do empreendedorismo. Existem advogados, cara, treinados para te capacitar numa coisa que você está ali quebrando a cabeça, o cara já fez isso em 20, 30, 50 empresas. Né? Então, procure, terceiro conselho, procure, cara, um cara que você se inspira nele na área de empreendedorismo. Procure, eu quero empreender, um exemplo, na área de móveis tubulares. Um exemplo, quem aqui da cidade que é bem sucedido com isso? O Adarlan, por exemplo, tem uma empresa na cidade. Só um exemplo de muito. Sim. Cara, então conecta com esse cara, aprende com ele. Entende? Esse é um conselho prático que você me pediu. Né? Então, procure o profissional, entenda que tudo tem jeito. Não sai desesperado. Eu vou pegar dinheiro com a agiota. Eu vou no banco, papai, eu vou vender minha casa aqui, vou para a rua. Calma, tem solução. Procure o profissional correto para te auxiliar e conecte com pessoas que podem te ajudar. Às vezes você põe um cara desse, que eu citando, né? Sim. Da Alan, que é um amigo nosso e assim, um cara excelente administrador. Ele vai estar aqui com a gente. Vai estar aqui? Vai. Sucesso. Um exemplo, às vezes você chama o cara, eu entro sócio com você aqui, nós vamos ajudar. Um exemplo, citando vários exemplos, de pessoas que às vezes, cara, o que te falta é um bom sócio. Eu falei isso com um empresário amigo nosso, daqui, da cidade, e, cara, ele tinha uma lojinha lá, até nessa área de EPI, de equipamento, ele estava empreendendo. Cara, não saía do zero. Falei com ele, cara, conecta, põe um sócio, um cara bom que tem, porque você só pode pôr sócio um cara que vai somar. Não vou colocar meu tio ali só porque ele tem dinheiro. Não. O sócio tem que ser alguém que vai fazer o que você não é capaz. Eu não preciso pôr um sócio para fazer o que eu faço. Não.
Eu preciso de colocar alguém que vai agregar nisso. Eu quero ser sócio seu aqui, desse podcast. Porque eu não sei fazer isso aqui. Agora eu vou colocar aqui o meu tio para ser, ele é caminhoneiro. Cara, o que vai agregar ele ser sócio meu num podcast? Ele não tem nada a ver com o estilo de vida dele. Não cresce, né? Não cresce. Então, às vezes, é isso que falta, cara. Você tá querendo pilotar um navio, sendo que é melhor você ter uma sociedade num barco que ser dono de um navio sozinho que tá afundando. Eu prefiro ser dono de uma lancha pequena do que do Titanic que tá afundando. Então, às vezes, falta isso, falta humildade, às vezes, para o cara reconhecer, olha, eu sozinho não vou. Então, para isso tem que ter humildade, porque, infelizmente, o último conselho aí é, cara, se tem uma raça que é orgulhosa e é difícil de entender, é o empresário. Nossa. Ele acha, cara, que por ele ter ganhado dinheiro pela empresa ter dado, que ele não precisa de ninguém, que ele acha que ele sabe. Aí você vai conversar com os empresários, né, na área jurídica, o cara, não, mas não vou fazer isso não, porque então para que você contrata assessoria jurídica? Você sabe tudo. Só porque você ganhou mais dinheiro que as outras pessoas? Não, cada um é bom numa coisa. Eu sou bom numa coisa, não sou bom em tudo. Mas naquilo que eu estudei, que eu me capacitei, que eu venho anos e anos aprendendo, errando, buscando aprender e tal, tem que ser bom em alguma coisa. Você ser bom na sua parte de martelinho de ouro. Por quê, cara? Quantos anos fazendo? Errando, aprendendo. Então, conecte com pessoas que vão agregar ao seu propósito. E o último conselho, afaste de pessoas negativas, de amizade que te influencia para o lado negativo. Se você andar com pessimista, você vai se tornar pessimista. Nós somos a soma das 5 pessoas que andamos com ela. Né? Se eu ando com pessoas boas, eu vou me tornar pessoas boas. Agora eu fico lá no boteco, saio da empresa, vou para o boteco, ficar jogando baralho e conversando fiado, falando piada lá. Cara, você vai se tornar isso. Ela começa a andar com pessoas produtivas, pessoas que estão fazendo a diferença na sociedade. Entende? Vai andar, vai fazer academia, entrar estudar na espiritualidade, a questão bíblica, vai fazer um curso diferente. Hoje tem oportunidade demais de empreender. Demais. Eu estudo muito isso, porque as pessoas ficam me perguntando, até questões de franquia. Hoje mesmo, um de Oliveira falou, tal. Fiquei sabendo que em Cláudia eu estou querendo pôr alguma coisa aí, eu fiquei vendo que o mercado de escola particular que é muito bom, que só tem uma, ele me contando. Certo. E eu falei, realmente tem uma aqui que é grande, muito boa, por sinal e tudo, e só tem uma, e a cidade é muito grande. Então, assim, às vezes, se tiver uma segunda para um público com a condição, né, menos favorecida ali, com taxas menores, pode ser que dê certo, você pode estudar o mercado. Um exemplo, o cara, então eu vou procurar uma franquia. Eu falei que eu ia procurar uma franquia. Por quê? Qual que é o propósito de abrir mais uma escola aqui, particular para criança? Qual é a filosofia? Vai ser uma escola com princípios cristã ou normal? Vai ensinar princípio como lá a escola de inteligência do Augusto Cury ou vai ser só mais uma? Então, um exemplo, né? Então, a gente sempre está estudando e procurando os melhores formatos, as melhores coisas. E para isso, cara, você tem que estudar mercado. Empreender não é eu abrir uma loja aqui para concorrer com você, porque você está ganhando dinheiro com martelinho. Eu vou ali na frente, abro um martelinho, contrato alguém lá de Belo Horizonte que já trabalhou com isso. Não é isso, não. É estudar mercado. Aqui dá para ter mais gente. Isso aí vem muito, Thiago, vem muito dessa parte minha que muita gente não conhece. Hoje a gente tem mais de 1.000 alunos esparramados no mundo inteiro. A gente dá mentoria, consultoria para muitos que estão querendo entrar na linha automotiva. Eu tenho mais de 30 anos na linha automotiva, certo? Eu comecei na oficina, e depois eu fui para a área de acessório e daí por diante. E uma das coisas que o senhor acabou de falar, que a gente sempre bate, é o seguinte: estuda o mercado, gente, certo? Não é só abrir. Você só falou, eu vou abrir um outro martelinho. Peraí, a cidade, ela tem 28 mil habitantes pelo IBGE, certo? Aí você pega 28 mil habitantes, pega uma frota de 12, 14 mil aí. Peraí, isso vai ter serviço para todo mundo, certo? Aí o cara fala, não, mas peraí, eu não pensei por esse lado. Você tem que estudar o mercado. Peraí, se tem um martelinho, tem uma funilaria, por que não tem uma micropintura? Não tem, entende? Sim. Não tem. Aí, tem uma estética, mas tem uma estética focada no nicho. Tá, então abre uma estética focada no outro nicho, né?
se você estudar o mercado, você é certeiro. Exatamente. Agora, se a pessoa sai lá, Isso aí. igualzinho esse exemplo que você deu, o cara sai de Oliveira, que é maior, se eu não me engano, é maior que Cláudio. Sai de Oliveira para abrir uma escola aqui particular sem estudar o mercado, às vezes a daqui não tá bem. Exatamente. E às vezes ele vai lá para Itapecerica, vai fazer a mesma coisa que ele ia fazer aqui e vai dar super certo. Sim. É o que o Thiago Brunet fala muito sobre mudança. Você pode ver que os principais coaches saem de Belo Horizonte, do Rio, vão para Alphaville, vai para São Paulo, porque a coisa acontece lá. Quando você chega num nível, para ir mais longe, você tem que ir para lá. Um exemplo. Então, o que você está fazendo aqui, se eu vou abrir um martelinho aqui, talvez, cara, não vai dar nada. Eu abro lá em Carmópolis. Estoura. Fazendo a mesma coisa que eu faço. Então, por quê? Porque lá que o mercado é aceito. Lá que estava precisando. Então, estude. Não abra só para... eu gosto de Cláudio, vou abrir aqui. Não, estude onde que é. Porque, às vezes, uma empresa que hoje até faliu, não foi para frente, porque estava no lugar errado. Sim. Isso é verdade. Estava no lugar errado. E não adianta você plantar a melhor semente na terra que não é própria para aquilo, improdutivo. Que não tem os nutrientes, né, para aquela semente. Pela parte da agência, a gente faz a mesma coisa. A gente entra numa empresa, a primeira coisa que a gente faz é estudo do mercado. A gente já chegou em várias empresas e colocou na mesa dela assim e falou assim, ó, estão procurando o seu produto no sul. Tá tendo uma procura. Não, mas meu foco é em Minas. Beleza, é o que você quer. Mas Minas, pela pesquisa, não está precisando do seu produto, porque tem produto demais. Mas o sul é caro. E isso é a parte da pesquisa, porque às vezes você está focando no lugar errado, na hora errada. Só que se você mudar o seu caminho, o seu GPS, a coisa acontece. Sim. Entendeu? Antes de você falar, vamos pôr, você deu o exemplo aí da parte minha aí, da parte automotiva aí do martelinho. Às vezes a pessoa não sai de Itapecerica para vir para cá. Mas se você monta lá, certo? Você estoura. E Neizê, é o seguinte, uma coisa tão simples hoje, o Google, né? O Google tem uma ferramenta de pesquisa. Tem o Trend lá. Que ele fala, qual cidade hoje se procura mais martelinho de ouro? Tudo pesquisa. Cara, aqui na região é Campo Belo. Cara, então abre seu martelinho lá. A que menos procura é Carmo da Mata. Eu vou abrir em Carmo da Mata, por exemplo, né? Dando um exemplo disso. Então, cara, e o que é uma consulta disso? É apenas uma ferramenta lá. Sim. Então, é igual você ir pescar onde você vai. Vamos ver qual lugar do rio tem peixe. E outra coisa, você tem um sonar aquelas lanchas, o cardume aqui, é só jogar, o cardume está aqui, é a mesma coisa. É a mesma coisa, e isso serve a gente tá falando de mim, porque a gente tem controle de tudo, mas serve para anilha. Tudo, é só a gente exemplo. Móveis tubular. Por que tem que ser só aqui? Exatamente. Entende? Então, eu vendo muito pro litoral. Abre uma no litoral. Sim. Nordeste. Mão de obra lá tem muita coisa. Nordeste. E aqui você não tem. Nordeste é um absurdo você mandar mercadoria pro Nordeste. Hoje em dia a gente toma conta de uma empresa que a gente gerencia todo o sistema online dela. Então, a gente tem muita procura do Nordeste, só que quando eles batem de frente com o frete, eles desanimam de comprar. Então aí, por que você não abre uma lá? Mas é muito difícil. Faz uma parceria, então, com a pessoa, que aí você não precisa abrir, você manda o produto que você já tem em estoque para lá, e quando você tiver à venda, você já direciona a saída de lá, né? Então, não, eles preferem ficar aqui do que... Gente, isso não é não é um achismo. É o próprio Google, a pesquisa que a pessoa faz, a procura que ela faz da mercadoria, tá falando que lá tem você tem uma procura enorme, mas não tem valor para você mandar para lá, porque a logística te trava, né? Então, isso aí é uma verdade muito grande. O seu último conselho aí é ótimo para essa galera que está entrando. Estude o mercado. Se você não sabe estudar o mercado, contrate quem sabe. É preferível você pagar aí 400 conto, 500 conto, 1.000 que seja. Faça uma pesquisa primeiro. Mas você saber aonde vai dar certo, que tipo de produto, que aí é certeiro. Certo? Isso aí. Thiago, quero te agradecer
imensamente aqui por você estar com o seu tempo aqui compartilhando a sua história, os seus insights, a sua visão, tanto do mercado empreendedor, do empreendedor que você é, das palavras suas que são muito, muito conectadas do pastor Thiago, certo? Quero te agradecer imensamente, cara. Eu que agradeço, cara. Muito obrigado, fiquei muito honrado, tá? Por fazer parte. Pode contar comigo, né? Todas as vezes que você precisar, pode me chamar, que eu com o maior carinho, né? Vou me sentir muito honrado aí, pessoal, viu? E conte conosco, né? O que precisar, estamos aí na cidade, na região, precisar de conselho pastoral ou jurídico ou empreendedorismo, né? A gente está aí para servir ao próximo, né? E ajudar as pessoas aí a melhorar de vida. Cara, show demais. Show, show, show. Te agradeço mesmo do fundo do coração. Acredito que esse podcast vai ajudar e vai tocar, vai conectar muita gente. O AcionaCast está de portas abertas para o senhor, para qualquer parte que o senhor precisar, certo? Estamos de porta aberta, só falar que as portas estão abertas, certo? E para você que ficou com a gente aqui até agora, espero que você tenha gostado de cada frase, cada palavra, que essa palavra tenha te tocado. Como eu falei, o podcast ele é de empreendedorismo e todo mundo tem essa veia aí. Mas às vezes você não sabe que você tem. Ela está adormecida. E só precisa de uma palavra, uma conexão para ela se tornar uma verdade para você. Então, muito obrigado a você, ao pastor Thiago. Obrigado, pessoal. E até a próxima. Até o próximo podcast.